Ei, você aí, boa tarde, bem-vindo aqui à nossa página da Compacta Print para mais uma transmissão aqui no Facebook para aprender uma receita geniosa. Se você não conhece, meu nome é Christian e esse é meu amigo, se apresente, Bento. Boa tarde a todos, meu nome é Bento, sejam todos bem-vindos, mais uma terça-feira de live. Hoje nós vamos com mais uma receita diferenciada. Meu nome é Bento, acho que alguns já me conhecem, sejam todos bem-vindos novamente e o Christian vai falar. Se você não me conhece sem barba, Christian aqui, sem barba, enfim. Na verdade, a gente vai trazer hoje para você mais uma receita dentro de um cardápio, né, Bento? Que a gente acredita que as pessoas elas têm muita dúvida quando o quesito é queijo, quando é um recheio que muitas vezes, claro, vai laticínio, vai alguma coisa que ela... pra gente ser bem franco hoje, uma analogia aqui na explicação, né, Bento? O bolinho de queijo é um tipo de salgado que acredito que é legal você fazer com uma receita diferente na massa, você fazer um recheio também, talvez implementando um novo tipo de tempero também, porque queijo tempera, Bento? Na realidade é legal, né, também fazer diferente, né? O queijo pode ser feito somente queijo com bechamel, e aí eu vou ter só um bolinho de queijo. Posso fazer queijo com requeijão, queijo com provolone, 3 queijos, 2 queijos. Aí fica a critério de vocês. Dá também para dar aquela corzinha verde com manjericão, com um orégano ali que fica bonito, né? No queijo fica bonito. Salsa, dá para fazer aquela pastinha, juntar para dar uma cor. Inclusive o bechamel, ele é responsável por não deixar aquele aspecto que tá vazio o salgado. Sabe quando a gente faz um salgado que é só com queijo, a gente abre o salgado, por mais que esteja derretido, parece que o queijo vai para a direita ou vai para a esquerda. E aí com o bechamel normalmente ele funde ali com o queijo, tá? E aí, quando ele funde com o queijo... Ele tem essa mistura, né, Bento? Eles fazem um só, né? Ele faz dobrar o recheio. Aquela sensação que tem mais recheio, né? A gente tem essa impressão aí também, tá? O Guilherme, na verdade, dá boa tarde pra galera aqui, mas eu já vou passar esses recados aqui, ó. Mas desde já, compartilhem, tá? A transmissão. Eu vou ver se o áudio tá ok. Gente, preciso da ajuda de vocês. Fala se o áudio tá ok, tá bom? Eu vou ouvir aqui também. Meu áudio tá ok? E o seu tá ok, Bento? Boa tarde, Isso. Boa tarde. Não dava pra ouvir por causa pessoal. do meu, que a gente tá perto, tá bom, Bento? Mas aí entendi. tá... Pessoal, só fala pra gente se o áudio tá ok do Bento, se o áudio do Christian tá ok, se a imagem tá legal. A gente tá dependendo aí de internet via Wi-Fi, às vezes pode dar uma falhadinha, mas como a gente tá ao vivo, tá tudo ok. Perfeito, então, Bento. Então, hoje a gente vai trazer para você uns detalhes, né? Por que as nossas transmissões, elas têm tantas informações, por exemplo, na questão... Por que 1 hora de explicação sobre empada? Por que 1 hora de explicação sobre pão de queijo? Entenda que existem vários passos nas receitas, e isso eu vejo até como uma deficiência às vezes da internet. Eu assisto vídeos para pegar uma referência, deixa eu ver como o pessoal faz para deixar o bolinho crocante, como o pessoal faz para deixar a coxinha cremosa. Eu gosto de ver outras opiniões, Bento, até para a gente ter essa noção, para explicar para vocês, até mesmo com mais explicação, tirando todas as suas dúvidas. Mas o primordial de tudo aqui é tirar dúvidas no passo a passo. Às vezes tem uma etapa que você fala, nossa, a receita fala... que é para botar farinha. Muita receita fala isso, né, Bento? Coloca a farinha na água, mas não fala que a água tem que ser fervendo para valer, né, Bento? Por isso que o pessoal desanda muita receita na internet. Exatamente, pessoal. Água fervendo. Água fervendo não é aquela água de café, não. Essa foi a bolinha, né, Bento? Literalmente fervendo a água, tá, gente? A gente sempre dá uma estendida falando um pouco sobre a receita, de onde que é, de onde a gente conhece, por quê? Que é legal, assim, dá até o aspecto que, poxa, que live cansativa, demora 1 hora, demora 50 minutos, mas a gente faz aqui tudo ao vivo, gente. Vocês estão vendo que aqui o recheio está aqui, a máquina está aqui, a gente faz a macieira vazia desde o começo, tá? E aí, depois da receita feita, a gente faz o salgado e mostra como que fica no finalzinho para vocês, né? Perfeito. Então, sem delongas, vamos colocar agora, qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, Bento? A gente vai pela massa, a gente vai pelo recheio. O que a gente vai começar? Olha, eu prefiro fazer a massa primeiro, porque o recheio, na verdade, é assim, gente, o queijo está pronto, o queijo a gente já tem o queijo ralado aqui, a gente trouxe aqui o requeijão, né, que é o famoso catupiry, né, a gente trouxe o requeijão, trouxe, hoje a gente tem mussarela, hoje a gente tem provolone e hoje a gente tem o requeijão. Então, assim, esse recheio ele já está pronto, né, Cris? Então, o que eu vou fazer aqui ao vivo? Literalmente botar a mão na massa. Só que hoje tem um diferencial na receita, tá? Esse diferencial na receita é que a gente vai acrescentar purê de batata em flocos, tá? Hoje a gente vai acrescentar, vou passar a receita, vou passar a quantidade para vocês, já está separadinho aqui. A gente usou dessa marca aqui, que é
De la Marie. Deve ser de la Marie. Tá? Esse aqui é legal, que ele é 0% lactose, tá? É um produto vegano, então para quem tem essa escolha aí, fica a dica aí. Só que hoje a gente vai usar leite, a gente vai usar queijo. É proposital desta vez, né, Bento? É proposital. A gente costuma sempre dizer, até mesmo no curso, que se você for trabalhar com sei lá, por exemplo, com coxinha, frango, claro, ou bolinha de carne, ou que seja outro tipo de material, que se você for vender a nível distribuidor, você possa estar ali vendendo, talvez sem usar acréscimo de algum material que tenha lactose. Até porque, imagina, você não consegue muitas vezes mapear, talvez, a saída de você vender um saco de 100 salgadinhos para uma pessoa, para essa pessoa dar um pouquinho para o outro, e assim sucessivamente. E aí o que aconteça, né? Tipo de alguém ter justamente a intolerância à lactose e consumir seu salgado, e você não tem como falar para essa pessoa que tem ou não, ou ficar com a suspeita. Será que tem? Será que não tem? Exatamente. Né, Bento? Então aqui a gente vai fazer propositalmente, claro, se é bolinha de queijo, gente, vamos fazer a bolinha de queijo com lactose, claro, porque tudo aqui tem queijo, tem leite, a gente vai usar um monte de coisa legal aqui, água, inclusive, enfim. Bento, vamos começar para não perder tempo. Para a gente não perder tempo, para a gente certificar. Eu estava lendo aqui, eu acho que o áudio não está saindo bom, escreveram. Pessoal, o áudio do Bento tá saindo, o áudio do Bento tá legal. Isso. Escrevam pra gente aí. Dá uma ajustada ali, pluga de novo ali na lapela. Dá uma retirada e uma plugada enquanto o Bento não fala. Isso. E pra ver se tá tudo ok, tá bom? Christian, seguinte. Hoje eu vou fazer uma receita diferenciada. Deixa eu só testar, e aí o áudio como é que tá? É que demora, tem um delay de 30 segundos, mas vai falando que o pessoal daqui a pouco, quando chegar pra eles já vão falar. Pra gente não ficar 30 segundos parado aqui sem falar. Vamos lá. Então, só agradecer o pessoal enquanto até para testar, né, Bento? Tem a Alice dando boa tarde. Na hora você vai dar boa tarde para todo mundo aí, Bento. Vai dando boa tarde que o pessoal já vai vendo. Vamos lá. Sai dando boa tarde para a galera aí. Alice, Maria das Neves, Guilherme, Leandro Oliveira, Renatinha, Guilherme Odeodato. Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E a gente vai começar, já vamos falando da receita, porque senão a gente vai ficar 15, 20 minutos aqui só falando, dando spoiler aqui, mas não fazemos nada. E aí, pessoal, o áudio tá bom? Como é que tá? Eu acho que, na verdade, a voz do Bento vai estar saindo no meu mic aqui, que eu tô perto dele. Mas tudo bem, a gente fica perto aqui, Bento, só para não ter delongas. Vamos colocar aqui o passo a passo. Vamos lá. Acredito que a primeira fase a gente costuma sempre dizer até mesmo no curso, no workshop. Mais pra frente a gente explica um pouco mais sobre a mecânica e se você já participou, dá aquele feedback aqui pra galera participar também. Mas, via de regra, Bento, a gente costuma sempre dizer, se você faz uma massa saborizada, a gente já viu casos por aí, com tempero de frango, e sai modelando tudo, sai modelando a carne, sai modelando a calabresa, sai modelando o queijo, né, Bento? Às vezes não é tão viável para você ter um feedback do seu cliente, falar assim, nossa, tudo tá gostoso, né? Porque tudo tá com gosto de tudo, né, Bento? A massa é legal saborizar. A gente vai fazer uma massa voltada, até diferente do que a gente sempre explica para a coxinha, voltada para o queijo. A gente vamos saborizar isso? Aí o Bento vai detalhar para vocês o que ele vai utilizar de farinhas e ingredientes também. Com certeza, é o que o Christian estava falando. Eu vou fazer uma bolinha de queijo, tá? Vou fazer uma bolinha de queijo e vou usar tempero de frango. Não, gente, pode usar, não tem problema, não é proibido, né? Mas, vou fazer a bolinha de queijo e vou usar tempero de carne. Não, gente, eu vou temperar, vou saborizar aqui a massa e aí vocês vão ver que tudo certo, tá? Então, vamos falar da receita hoje? Vamos falar que tipo de farinha, o que a gente está usando aqui, que é o purê de batata em flocos? Vou falar agora para você. Só reforçando o que o Christian falou, é o seguinte, gente. A gente está muito em alta essa questão do intolerância à lactose, né? Então, a gente já sabe que aqui eu estou usando margarina, que é derivado, estou usando requeijão, que é derivado, estou usando 2 tipos de queijo. Então, nesse caso, não dá para fugir, tá, gente? A não ser que a gente tenha uma receita maluca, se vocês quiserem dar alguma sugestão aí, fiquem à vontade. Gente, então vamos falar da receita hoje. Normalmente, a gente utiliza 1 kg de farinha para cada 1,600 de líquido. Esse 1,600 pode ser água ou pode ser leite, tá? Porém, hoje eu vou utilizar água, vou utilizar purê de batata em flocos, vou utilizar farinha. Eu fiz uma mistura aqui. Então, aqui eu tenho para uma receita 900 gramas de farinha e 100 gramas de purê de batata em flocos, que vai dar o equivalente a 1 kg de sólido, tá? Só que, sabendo eu que posso hidratar esse purê de batata ou eu posso utilizar ele seco. Como eu vou utilizar ele seco, o que eu fiz? Não sei se vocês lembram nas receitas anteriores, a gente indica o quê? 1,600 de líquido. Porém, como eu sei que esse purê de batata ele retém bastante líquido, hoje eu vou colocar 1,700
para cada 1.700 ml, 1 litro e 700 para esse 1 quilo. Cada receita, né? Para cada o que considera uma receita, né? Isso. Então aqui eu tenho 900 gramas de farinha, 100 gramas de purê de batata em flocos, que vai dar o total de sólido de 1 quilo, com 1.700 de líquido. E aí aqui para cada receita, hoje eu vou usar margarina, hoje eu não vou usar óleo. Para cada receita, 150 gramas de margarina. Margarina com mais de 80% de lipídios. Para quem nunca prestou atenção nisso, gente, dá uma olhadinha. Tá sempre aqui, ó, na parte de baixo da embalagem, tá? Isso tá marcado. E aí eu tenho 150 gramas de margarina, tá? Para essa receita. Hoje, como eu não vou utilizar aquele tempero de frango, eu tenho sal também. Sal parece bastante, mas são para 2 receitas, tá? E 40 gramas de sal para cada receita. Beleza? Perfeito. Eu só digo que uma coisa, eu comprei orégano, Bento. Eu acho que o orégano não veio, depois a gente pega. O orégano não veio, esqueceu lá no caixa. Isso, tá na caixinha lá, né? Esqueceu lá no caixa. Não, tá na caixinha lá nossa lá. Na verdade, Bento, então vamos lá. Enquanto você fala, Christian, me desculpe, eu vou aqui já. Não, imagina, já liga aqui a chama. Vamos torcer para que não exploda hoje, né, Christian? Hoje a pessoa explodiu ao vivo? Mentira. A gente tá brincando, gente. Na realidade, o que a gente quer mostrar aqui para vocês são os passos a passo aqui. Esse equipamento, no caso, que é um fogão aqui, uma chama, ele não é vendido pela Compacta Print. A gente só trouxe aqui porque essa é a nossa amiga, né, Bento? A gente leva para tudo que é canto que a gente leva, a gente gosta de levar ela. Por quê? Se você usa no fogo domiciliar, ali no seu doméstico, né? Um fogão, né? Um fogão doméstico. Imagina você talvez ferver numa panela de maceira essa quantidade de líquido que a gente vai ferver agora. A gente vai ficar numa live aqui, talvez até mais do que 1 hora. Por isso que a gente trouxe ela, porque ela é bem forte, ela tem uma chama semelhante à industrial, né, Bento? Ela é uma chama bem forte, que aí na chama acesa no máximo aqui, a gente já consiga colocar ela para ferver essa água o mais rápido possível para a gente adicionar a maceira. Tá tudo certo aí? Bem claro, gente. Fogão elétrico ferve, mas demora. Nossa. Fogão de e talvez indução, não ferva direito, do jeito que a gente gosta de ferver, né, Bento? Fogão de indução tem que ter a panela própria para isso. No caso, a nossa maceira, eu tenho a maceira de 5 quilos, tá? Essa maceira não acompanha o queimador, essa maceira é sem o queimador. E eu tenho uma com queimador. Então, para quem não tem a maceira, gente, é uma mão na roda. Eu já fiz massa nas mãos. Cara, é trabalhoso, viu? Talvez, todo mundo fala, talvez a primeira você mexa, talvez a segunda, olhe lá, mas na terceira, gente, você vai ficar com o braço cansado e talvez você não cozinhe direito a sua massa. A gente teve relatos de clientes no curso que eles falaram exatamente isso. Falou, Cris, ó, minha primeira amassada é da hora, da segunda já vai ficando mais ou menos, eu não deixo cozinhar tanto. Por quê? É uma constância, para você que não sabe, a massa de salgado frito, ela precisa ter a constância de a chama acesa. Quando você fala, eu vou, Cris. E você mexendo, manda ver. Desculpa, Cris. E você mexendo aí enquanto isso. Porque senão isso. Só vai ficar gastando gás aqui, ó. Então, ó, 1.700 para essa receita. Normalmente a gente utiliza farinha de pastel, a gente utiliza dessa marca aqui. Isso, aquela da Suprema, que ela já é uma linha, né, específica para fritura. Tá? E tem as outras marcas também que são para pastel também. Produção, você traz mais 1.700 aí de água. Então, gente, por que eu estou usando o 1.700 hoje? Hoje eu vou usar o 1.700 porque eu vou usar o purê de batata em flocos. Então é por esse motivo que eu vou usar o 1.700. Normalmente a gente sugere 1.600. Né? Mas aqui, 1.700, 1.750 não dá problema. Por quê? Porque ele retém bastante água. Então, para a gente não ter aquela massa seca, sabe aquela massa... Ó, gente, uma dica. Se você tiver com a sua massa muito seca, quando ela estiver saindo do bico, ela pode fazer curva para as laterais, para frente ou até para trás. Então, cuidado com a massa. A gente sempre sugere o quê? Pesa a farinha, pesa o sólido, pesa o líquido. Coloca a quantidade certa de gordura para que vocês não tenham problemas maiores. Nessa questão, justamente, a gente costuma dizer, né, Bento, sobre a multiplicação. Aqui, no caso, a gente vai usar 2 receitas. Se você tem aquela panelinha que você ganhou do enxoval da sua sogra, cara, aposenta ela, porque se ela sumir, já vai falir sua empresa. Porque você fala, poxa, já perdi a medida aqui. Então, a gente gosta de mostrar para você que é legal, que esses potes que nós temos aqui, nós pegamos a balança, né, Bento? Tara zero da balança, a balança zerou. Ali só tem o peso exatamente da farinha. Então baratinho, é legal você pegar ali. 25 de março, baratinho uma balança dessa. Gente, vocês têm que ter a balança. Balancinha. Acho que é uns 25, 20 reais aí por aí. A farinha, para pesar a fécula de batata, tem o purê de batata. Um detalhe, já aproveitando aqui, Cris, se você quiser utilizar batata, a batata natural, a batata própria natura, sim. Bota ela para cozinhar, cozinha com casca, de preferência aquela batata Asterix, que sempre me some o nome. Você pode vir com casca, tá? Sim. Cozinhou com casca, depois descasca ela,
a massa, vamos pesar quanto eu tenho de batata, e isso você vai subtrair de farinha, para essa receita redonda, tá, gente? Então, a sugestão é que sempre pese tudo, para que vocês não tenham problema com variação na textura da massa, porque senão vocês vão fazer um ajuste na máquina, e aí depois vai ficar diferente. Óbvio que depende da entrada de energia, depende da textura da massa, depende de região, tem região que é mais quente, tem região que é mais fria. Gente, utilizou a massa em temperatura ambiente, não deixe para o dia seguinte, e é isso aí. Vou pegar mais água, Cris. E a questão dos clientes, vamos colocar assim, mais exigente. Não existe cliente chato, existe cliente exigente. E o exigente aqui que a gente quer passar para vocês é que a realidade é que se você um dia faz um tempero, tipo, é igual a gente fala, o tal do café. Ah, hoje você tá apaixonado, você vira o açúcar, né, Bento? O legal de você estar medindo tudo é para você também ter um padrão de sabor. Se uma festa consumir um salgado seu e a pessoa para uma segunda festa consumir novamente, fala, nossa, mas não estava igual na semana passada, igual do mês passado, a pessoa, será que mudou? Enfim, é legal você manter alguns padrões da sua receita, não padrões assim que tem que ser a regra, mas principalmente, né, Bento, essa parte de que se você respeitar e pesar tudo, o sabor da sua empresa não vai mudar. Tem grandes varejistas, né, Bento? A gente tem uma coisa que o Christian sempre fala no workshop, eu pego umas deixas dele também. Uma coisa é você fazer uma panelinha de arroz para você e sua esposa, fazer uma panelinha de arroz para 4 amigos. Agora imagina fazer a panela da escola, né? A merendeira. Até sabiam que a merendeira ela faz também? Curso, não é só curso. Dobrando tudo, né, Bento? Só dobrando. Não só dobrando. Gente, 300 gramas seria 150 para cada receita, então aqui eu tenho 300 gramas de margarina com mais de 80% de lipídios. Lembrando que manteiga não dá, e aí tem uma marca que não tem lipídios, é uma marca muito famosa, que faz bem pro coração, que a gente já saquei, até uso, né? Eu até uso ela no dia a dia, porém se for para fazer coxinha, se for para fazer massa de salgado, não dá certo, tá? Tem que ter os lipídios para dar aquela liga, para dar essa consistência mais adequada aí. Eu vou colocar aqui, Chris. Isso. Boa tarde pra galera que tá chegando depois aí. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas com sonhos de montar um próprio negócio e mais salgadeiros aí que querem aprender uma nova dica. E hoje a gente tá com uma dica especial pra você aprender, a bolinha de queijo. Todos os mitos e mistérios da bolinha de queijo vão ser tirados hoje. Tá? Recheios de queijo. Vamos colocar como recheio de queijo, bolinha de queijo. Recheio de queijo, bolinha de tudo queijo. Que envolver queijo, que sua dúvida vai ser sanada hoje. Cristian, então aqui eu coloquei 3.400 de líquido de água. Pode colocar leite? Pode colocar leite. Cuidado que a densidade do leite é maior do que a água. Dependendo do leite, o leite integral a gente sabe que ele tem um pouco mais de gordura, então a gente tem que achar esse equilíbrio, tá, gente? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar 40% de leite, né? Então fica a critério de vocês. Lembrando que aumenta o valor do seu salgado. Hoje aqui, desculpe, hoje aqui eu coloquei 3.400, que são para 2 receitas, 3.400 de água, 300 gramas de margarina com mais de 80% de lipídios e 80 gramas de sal. Nossa, 80 gramas não é muito, gente, calma, vai a farinha, vai bastante coisa ainda. 40 gramas para cada receita, no caso são 2 receitas de massa, 80 gramas, pesadinho aqui. Já pesei antes com a minha amiguinha, a balancinha ali, já me ajudou. Eu vou dar uma misturada aqui, Cris, pra gente não perder tempo. Sim, eu preciso de uma colher só pra pegar um pouquinho aqui eu vou do orégano? Uma cor hoje. Não, vou dar uma cor hoje. Ah, maravilha. Vou dar uma cor. Deixa eu só complementar uma coisa que você estava falando, Bento. E hoje eu vi um vídeo, na verdade, no YouTube, que me deixou até... Eu falei, poxa, olha como uma técnica, na verdade, ela faz valer a pena. A questão é que muitas pessoas fazem o bolinho de queijo, Bento, dão preferência, sabe o quê? Pro leite de saquinho. Você sabe muito bem, se você compra o leite de saquinho quando você ferve, o que acontece, né? Sobe uma gordura lascada. Então, geralmente, o pessoal gosta de usar, talvez, não contando, não proposital, né, Bento? Mas acaba usando, tendo preferência em usar em bolinhas de queijo o leite de saquinho, porque ele tem mais gordura. Mas talvez não está propositalmente usando a gordura dele, né, Bento? Mas... Fica a dica, pessoal. Cada semana a gente está estudando, o Christian lê, o Bento lê. A gente testa, a gente come, né, Bento? Tem que comer para ver se fica bom. Vive doce, vive máquina da Compacta Print, a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que está falando. Afinal de contas, essas informações vão chegar até vocês aí e a gente precisa passar as informações corretas, né? Então, só para continuar, Cris, 3.400 de água, 3 litros e 400 ml de água, 300 gramas de margarina, 80 gramas de sal, isso são para 2 receitas. E eu vou dar uma cor, eu vou deixar a minha bolinha amarelinha hoje. Isso, manda ver. E esse tempero aqui, Bento, ele é aquele industrializado que você já compra com sal ou esse é aquele tempero orgânico que você compra em feira, por aí? Na verdade, hoje eu não vou usar o tempero. Normalmente eu uso aquele tempero de galinha que eles falam assim,
que é o caldo de galinha em pó. Hoje eu não vou usar, por quê? Porque senão vai ficar uma bolinha de queijo sabor frango. E não é esse o intuito. Aqui eu vou usar o Mas açafrão, acontece nas melhores famílias, viu? Já provei salgado que a massa da carne tem o mesmo gosto do frango e etc. Hoje eu vou usar o açafrão só para dar uma corzinha na massa. Inclusive, Christian, fala por que é legal ter uma corzinha na massa, por que é legal ter um bom empanamento. Conta para eles aí. O primeiro passo de uma coloração na massa, além do sabor, claro que a gente acredita que muita gente dá muita ênfase ao recheio e deixa a nossa coitadinha da massa de lado. E aí, via de regra, é legal você colorir sua massa, que você sabia que uma das percepções de fritura passa exatamente pela coloração da sua massa. Se você usar uma massa muito pálida, uma massa que talvez você use... Ah, eu temperei, Cris, com aqueles tabletinhos que eu compro em tal lugar. Aqueles temperos, muitas vezes, eles não colorem a sua água. E, claro, consecutivamente, não a farinha também. E aí a percepção, para você que já é salgadeiro, ok, você sabe fritar, você sabe o tempo. Mas, muitas vezes, você com equipamento, você quer vender também a nível distribuidor. E isso na mão de um cliente que talvez seja leigo, ele vai ficar olhando para aquela coxinha pálida, esperando ela ficar laranja. E ela never vai ficar laranja ali, né, Bento? Até porque isso ajuda na percepção de fritura. Não que vai ficar laranja, claro. Vai dar para saber quando você se tempera com corantes, como o coloral, como até mesmo o açafrão. Tem outros temperos que ajudam com a cor. Você consiga ter essa percepção de fritura, né, Ben? Da mudança do cru e agora tá frito. Exatamente. Esse trem aqui. Ó, pessoal, olha que legal. Tá amarelinho. Essa vai ser a cor que vai ficar o salgado. Obviamente, quando eu acrescentar a farinha, quando você acrescentar esse purê de batata em flocos aí, vai dar uma subtraída, vai ficar aquele amarelo clarinho. Mas vai ter uma corzinha. A gente também não pode exagerar nessa questão do coloral, do açafrão. Estive estudando um pouco sobre a páprica. Por que o açafrão é tão caro? É a iguaria mais cara de tempero, né, Bento? Quase. Sabe quanto custa 1 grama de açafrão? Não. R$70. 1 grama de ouro, R$90. Então tá quase ali. Rapaz. Isso a gente tá falando... Esse aí é esse preço? Isso a gente tá falando, não. Isso aqui, pera, não, isso aqui não. Isso a gente tá eu ia levar embora. da América do Sul, tá? Se for dos países da Ásia, é muito mais caro ainda. Sabe o que eu vi? É necessário 250 mil flores para fazer o verdadeiro açafrão, para fazer 1 quilo de açafrão. Então, daí dá para tirar. Compacta Print agora a live virou cultura agora, viu, galera? Vocês vão aprendendo aí. Vamos aprendendo. Porque a gente gosta de ousar, galera, principalmente quando vem no curso, a gente mostra vários temperos que a gente tem aqui, a pessoa às vezes fica abismada de falar, nossa, que massa bonita, e a gente só colocou coloral, galera. Só ajudou na cor, né? Páprica doce, páprica tem uma que não é doce, que é aquela que puxa, parece aquela pimenta calabresa em bolinha, mas a páprica, ela dá cor e deixa até um apimentadinho. É bem legal, tava vendo também. Porque assim, tem gente que não gosta de coloral. Coloral não tem gosto, mas tudo certo. E aí tem a diferença do coloral industrializado, aquele que vende já no saquinho pronto, tem aquele da feira diferencial, tem aqui a zona cerealista, que fica aqui no centro de São Paulo, perto do Mercadão. Mas todo bairro tem, de final de semana tem aquela feirinha, né, Bento? Com os temperos orgânicos. Eu vi na orgânicos. feira esse final de semana, fui curiar com a mulher, ela falou, o que você quer? Eu falei, só quero olhar. Só quero olhar, comprei um pouquinho lá pra casa, mas enfim, foi mais para especular, porque quanto mais informações, melhor, certo? Maravilha. Abraço para o Marco Aurélio, Josi Neves, Regina Ferreira, Débora Souza falou que a máquina dela chegou hoje. Agradeço, Débora. Parabéns e bora produzir, mulher. Tu tá assistindo todos os vídeos aqui, ó. Já espero que tá tudo certo aí para você. Ana Paula também disse que chegou. A Rose mandou a página dela para curtir. Quem não é cliente Compacta Print ou amigo, quiser ajudar nosso amigo, segue a página dele aí. Regina, boa tarde. Leila deu sugestão, falando pra gente fazer coxinha de jaca e coxinha colorida, tá bom? A gente pode deixar aí, né, em pauta. Obrigado pela sugestão. Jéssica, Grace e... disse boa tarde para nós também. Boa tarde para você. Boa tarde, inclusive eu fiquei de mandar um abraço pro meu amigo Catraca, lá de São Bernardo do Campo, e o Chiquinho Modas. Chiquinho Modas, abraço aí para você. Não esqueci não, viu? Um abraço. Pra você ver, o pessoal é vertical, né? O pessoal trabalha com salgado, trabalha com roupa. Salgado, é isso aí. Com roupa, com lingerie. O Chiquinho tá com as lingerie bem legal, mas deixa pra lá. Isso aí a gente vê depois. Não veio ao caso agora. Depois o Chiquinho comenta aqui a página dele. Vamos ver então aqui. A água tá esquentando, não tá fervendo ainda. Bento, pra mim tá fervendo isso aí. Posso jogar farinha? O que acontece se eu jogo uma farinha numa água considerável, pela minha mente aqui, ó, não tá borbulhando, viu, gente? Quente. Vai acontecer o quê? Esse é o momento do típico erro, né, gente? Quando a gente quer fazer café, a gente até ouviu falar, Cris, que se você colocar água fervendo, o café ele perde algumas propriedades. Então tem que colocar ela entre quase no fervendo, começou a borbulhar. E aí as pessoas associam ferver a água com o café. Isso é meio que automático. Então, poxa, a água está quente, está começando a criar aquelas bolinhas no fundo da panela, já vou acrescentar a farinha. Não dá liga, gente. Dá errado, tá? Tem que estar fervendo. Sabe o que acontece também? Se der liga, se vocês conseguirem chegar a um ponto de massa, sabe o que acontece?
a massa fica com aquele gosto pesado, fica meio azedo, né? As coisas não ficam cozidas, né? Não cozinha. Então, se não cozinhar a massa, vocês vão ter essa sensação de peso. Sabe, Christian, que eu comi aquele salgado de lá da esquina e eu fiquei com azia, fiquei com essa impressão. Existe esse preconceito, né? De muita gente que não como salgado porque me dá azia. Talvez você não tenha tido uma experiência, né? Com alguém que fez a massa realmente assada, tá bom? Cozida. Gente, massa saborizada, recheio bem temperado, ele estando bem empanado, vocês não vão ter problema com estourar de salgados. Isso a gente já ouviu alguns comentários. Tudo depende. Eu acho que tem uns 15 tópicos que a gente precisa perguntar. Parece uma entrevista. Quando alguém me pergunta, Bento, meu salgado estourou, eu faço na mão, estourou. Estoura na mão, estoura sendo feito na máquina. Só que assim, isso aqui não é para assustar vocês não. É para mostrar que a gente sabe o que está falando. Gente, excesso de recheio, pouco empanamento, massa crua, enfim, são diversos motivos. Temperatura do óleo, quantidade de óleo, né? Então... se vocês tiverem dúvida, a gente vai separar depois um tópico legal em vídeo para a gente mostrar para vocês como faz essa questão da fritura. A gente está mostrando passo a passo. Então, hoje aqui o que a gente está falando? A gente está esperando a água ferver aqui, né, bem? Para a gente continuar. Dá essa impressão que a gente está só ganhando tempo. Você não quer mostrar talvez o recheio? Hoje dá tempo, porque o recheio está preparado, na verdade, né, Bento? Está preparado. Hoje eu vou então o recheio está preparado. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Hoje eu não vou fazer bechamel, hoje eu não vou misturar recheio. Gente, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu posso te dar uma linha de raciocínio? Depois você só complementa, Bento? Claro, que é assim, popularmente, você pode ter seu valor aí, claro, do seu cento de bolinha de queijo. Só que aí existem hoje em dia o pessoal que está fazendo agora a falsa mussarela, né, Bento? Que são materiais que as pessoas colocam ali junto com a mussarela para dobrar valor. Queijo, sabia? Tem essência de queijo, né? Pessoal. Você come coisa pensando que é queijo e... Só que não, né, Bento? De R$10 do bairro com borda de catupiry? É isso aí, gente. Tem 0,1% de queijo, é igual o refrigerante, né? 0,1% de fruta. Então, talvez você esteja comendo uma coisa enganada. Qual seria a sua linha de raciocínio? Me lembra. Então, sim. Aqui, gente, é tudo ao vivo. A gente tá com uma lapelinha aqui para vocês ouvirem tudo certinho. O Bento vai dar uma limpadinha aqui, bem bonitinho. Vamos lá. Sim, o ângulo tá legal de enquadramento aqui. Então, Bento, claro, a gente vai fazer uma bolinha de queijo aqui mais chique, mais gostosa. Se você estiver perto aqui da Silveira Martins 111, vem aqui provar aqui, mais pra frente, vem levar uma amostra pra sua casa e venha provar se tá realmente legal a nossa receita. Quantos queijos a gente vai usar na nossa bolinha de queijo, Bento? 3. Cita os queijos pra galera aí. Mussarela processada, tá? Mussarela processada, provolone e o requeijão, o famoso catupiry. Tá? Então são 3 sabores aqui. A gente normalmente pode fazer o quê? Pode fazer aquela bolinha de mussarela, acrescentar o bechamel, coloca alguma coisa que o deixe verdinho, por exemplo aqui, ó, orégano. Hoje eu tenho super combina aqui com ervas, né? Você morder aquela bolinha de queijo e ver aquelas... Fica uma delícia. Bom. Pode ser um pouquinho de hortelã, cuidado com hortelã, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai usar o requeijão, hoje o provolone e a mussarela. Então você 3 queijos. Se vocês quiserem fazer, pode ser só de mussarela. Não quer acrescentar, quer deixar só o saborzinho da mussarela, então utiliza a mussarela com falso bechamel. Mas cuidado, não coloca tempero de frango nem de carne não, né? Exato. Por isso que a gente está fazendo uma analogia de uma super bolinha de queijo gostosa aqui. Então, agradeço a todo mundo que está assistindo aí. Se você não é cliente Compacta Print, deixe nos comentários seu telefone com DDD. Eu não falei isso hoje. Não está fervendo ainda não. Para você receber instantes o seu orçamento, sabendo todas as condições, valores, etc. Aí você já consiga ali saber qual é o investimento inicial e conversar com nossos consultores para eles se explicarem sobre a nossa campanha de novembro de Black Friday para você concorrer, ó, um negócio surpreendente no final da live, eu explico. Então, a galera tá dando oi, tchau aqui. Oh, tem gente se despedindo, dando tchau. Provavelmente está trabalhando, não dá para assistir tudo. Mas depois você está assistindo em outra oportunidade, pode vir depois, assistir e comentar. Como faz para ver depois, Christian? Me conta aí. Você está assistindo talvez ao vivo essa transmissão. No Facebook. No Facebook, tá? Hoje, terça-feira. Eu quero assistir depois, tá? Quero assistir depois. Hoje a gente está no Instagram. Sim. Tá? Facebook. E eu quero assistir depois. Não pude assistir hoje porque é terça-feira, quase 16 horas e... O pessoal está trabalhando, não pode parar o trabalho. Como é que faz? Não deixe de mandar nos comentários seu telefone, DDD e suas dúvidas. A nossa equipe, tanto eu também, continuo respondendo para vocês aqui. E aí nós reprisamos essa live no YouTube, tá? No sábado. No sábado também a gente está acompanhando lá às 7 horas da noite. Pode ir lá assistir o reprise dessa live para você assistir com calma. Estando no YouTube, você assiste na TV, você assiste com calma, enfim, tá tranquilo. Mas não sai agora, viu, né? No nosso canal. No nosso canal da Compacta Print no YouTube. Coloca lá, Compacta Print, se inscreve, né? Se inscrevam. Vocês vão ver a gente no sábado. Hoje é terça-feira, a gente está finalizando aí a questão do
Tá quase lá, o recheio, tá quase lá. Tá vibrando aqui já. Tá meio calminho, meio cansadinho. Deixa eu dar só uma puxada aqui. Cristian, hoje não tem pergunta, o pessoal tá com frio, choveu muito, tá triste hoje. Aqui na região sudeste a galera tá tranquilo. A Grace falou que é lá do Cruzeiro do Sul. A Grace ainda não é cliente Compacta Print. Grace, vem fazer parte conosco. A Ana Paula, que trouxe os salgados para nós semana passada, tá aqui assistindo também. Salgadela, ó. Ana, cliente nossa, comprou alguns de nossos equipamentos, tá super satisfeita. Assistam a live da semana passada, né, que a gente fez o pão de queijo. Isso. Assistam a live da semana passada também. Tem um pedacinho aí com a Ana, super gente boa. Ana, um grande abraço aí. Deus abençoe seus negócios. E tem, não sei se a pronúncia é certa, se é Tim Borges Magalhães. Eu vou colocar como Tim, tá bom? Boa tarde, aguardando minhas máquinas chegar. Minha esposa amou o workshop de quinta-feira passada, mandando agradecimentos pelas dicas. Ela mandou a página dele aqui, quem quiser curtir, acompanha lá o trabalho dele, trabalhando com salgados. Com certeza vai valer super a pena aí. Como assim? O workshop. Então assim, a gente vende a máquina, entrega a máquina, faz vídeo no YouTube. Isso. Temos tutoriais no YouTube, tem workshop ainda? Isso. E ainda? Fale mais sobre isso. A questão do workshop é que você tem um dia completo ali de 7 horas, tirando todas as suas dúvidas e, claro, você vai participar praticamente de um CFC, né, bem, da autoescola. Você vai aprender a teoria da máquina de salgado, técnicas de congelamento, empanamento, fritura e marketing, tá? E depois, no segundo tempo, você vem para pôr a mão na massa, né? Então, botar a mão fazemos uma massa, fazemos o recheio ali na hora, fazemos bechamel, passamos na máquina, te ensinamos a encontrar, quero fazer tal tamanho, a gente mostra as lógicas para você saber utilizar todos os tamanhos, todos os bicos disponíveis para o equipamento, tá? Então, agradeço aí pra galera que tá participando, que já participou. E quem não participou ainda, depois pede pro seu consultor, fala, quero participar do workshop. E se atente, né, Bento? Porque as vagas desse mês já estão esgotadas, de novembro, tá? Mas pra dezembro a gente só tem 3 quinta-feiras, viu? Então, fica isso, porque dia 24 e 31 são as últimas quinta-feiras, aí não dá, né, Bento? Vamos ceiar, né? Eu e o Bento é filho de Deus. Vamos descansar um pouquinho também. Legal. Tô aqui ansioso, Cristian, hoje pelo cozinhar aí da farinha, pela água fervendo. A gente falou sobre água fervendo, mas ainda não está fervendo, gente. Então por isso. Mostra pra galera que talvez a pessoa se você talvez esteja utilizando no fogão elétrico ou no fogão doméstico, talvez você fale assim: isso aqui tá quente. Né? Quente não é fervura, tá, galera? Então tá tudo no jeito. Bem, tem uma pergunta aqui que você vai gostar, que é da Márcia. Ela perguntou qual a diferença entre bechamel e falso bechamel. Opa! É a popular mistura, né, Bento, que o pessoal gosta. Mistura, né? Então assim, gente, tem aquele bechamel. Bechamel é uma receita francesa que se acrescenta a carnes, né? A gente pode... Um acompanhamentozinho, né, de prato. Um acompanhamento de prato, daqueles restaurantes que o Cristian costuma ir, né? Não, gosto do PF. E essa receita do bechamel vai mussarela, noz moscada, vai margarina, vai até leite. E aí, dependendo, dá para colocar algumas outras coisas. É colocado no bechamel original. O falso bechamel é aqueles que eles chamam de molho branco, só que a gente precisa saborizar. Por exemplo, se eu vou fazer um recheio de frango, eu preciso fazer o temperinho do bechamel também. Falso bechamel. E aí tem aquela misturinha que a gente sempre passa a receita aqui. Água, farinha e o temperinho. Fala o número inteiro pra galera fazer em casa depois, Bento. Pelo menos um número redondo. Isso, Posso falar? Então tá. 1 litro de água, 6 colheres de sopa de farinha de trigo. E, normalmente, quando é de frango, eu coloco uma colher bem cheia de sopa de tempero de galinha em pó. Se é de carne, tempero de carne. E assim por diante. Então, 1 litro de água, 6 colheres de farinha de trigo. E aí vocês vão chegar a uma consistência legal. Por que temperar o falso bechamel? A ideia de temperar o falso bechamel é porque se o frango está temperado e eu coloco alguma coisa sem sabor, ele vai subtrair esse sabor do frango e aí vai acabar não dando muito certo. E pode acrescentar também, né, Bento? Tem esse caso. É o seguinte, o falso bechamel ele tem que ser cozido. Tem que estar com aquela textura de papinha, de polenta. Opa, textura de papinha, deixa aí, calma aí, agora sim tá fervendo, já você já mostra aqui, textura de papinha de polenta, por quê? Ele tem que cozinhar, porque senão você vai ter aquela sensação de que, nossa, mas esse recheio tá com gosto de farinha, esse bechamel tá com gosto de farinha. Então, além do frango, além da massa, além de tudo isso, o bechamel também tem que ser cozido. Mostra aqui o que é ferver água. Vamos ensinar hoje a ferver água. Olha aqui, galera. Deixa eu só mostrar aqui o que e olha que ela é uma água que não está totalmente densa, né, Bento? Ela tá com a margarina aqui, ela tá com óleo, então quer dizer, ela não vai borbulhar como se fosse água pura, né, Bento? Isso aqui é ferver a água, gente, tá? Então, isso, agora tutorial. Chegando nesse ponto, a gente não pode demorar muito, porque se demorar muito, a água vai acabar evaporando, a gente vai perder aquela medida que a gente já fez o peso. Então, já vou acrescentar a farinha. Ó, mostra aqui o que eu vou fazer aqui, olha que legal.
Aqui, ó, 900 gramas de farinha, 100 gramas de purê de batata em flocos. Vou colocar tudo junto hoje. Pronto, vou deixar. Vou complementar o que você está dizendo então, Bento. Vai lá. Para a galera que chegou depois, nós estamos utilizando o que a gente considera de uma receita, tá? A gente está considerando a farinha como 1 quilo no total, o sólido total. Só que aqui o Bento colocou 900 gramas de farinha de pastel, que é a farinha branca, e 100 gramas de fécula de batata, tá? Daquele batata em flocos, ok? Que é aquela receitinha que a gente fala. Ainda continua 1 quilo, viu, gente? Não tá com 100 gramas a mais não, tá? Tá, então, 900 gramas de farinha, 100 gramas do purê de batata em flocos. Gente, fica uma delícia, viu? Esse aqui é industrializado, o Christian já é mais roots, o Christian gosta do lance mais natureba. Mas, ó, eu vou acrescentar aqui, vocês vão ver, o cheiro vai ficar ótimo. Daqui a pouco você me fala, Christian. Realmente o perfume aqui... Fome hoje, viu, Cris? O perfume aqui é demais, gente. Essas massas são bem saborizadas. A gente faz... O Bento gosta de caprichar nessa parte aqui da mistura do tempero. E realmente, claro, uma bolinha de queijo bem amarelinha na massa e o queijo bem branquinho, fica bem bonito mesmo nessa estética da bolinha de queijo. Você morde, vê que tem uma... Talvez a galera por aí não vai saber a diferença sua, salgadeiro compacto da Print, e talvez outra pessoa que tá vendendo R$10 o cento por aí. Ó, minha qualidade é outro patamar. Vem cá, por favor, vem cá. Não, com a câmera aqui, ó. Isso, vem olha cá, gente, como já tá fazendo a mistura. Gente, olha aqui. Esse é o momento que causam alguns problemas em relação aos nossos clientes. Nesse momento, a gente já mediu a água, mediu a farinha, mediu todos os temperos e condimentos para a massa. Todos os ingredientes já estão aí, né? Nesse momento, alguns de nossos clientes acrescentam água ou acrescentam farinha. Nossa, não vai dar liga. Gente, não precisa. Já mediu, já está tudo bonitinho. Vai tentando consertar, né? Não precisa consertar. O que eu vou mostrar aqui? Quando essa massa ela der liga, que ela começar a soltar da parede da macieira, vai ser o momento que eu vou baixar o fogo para não queimar o fundo da panela. Afinal de contas, a gente está cozinhando, né? E aí, mesmo assim, eu vou deixar cozinhando, vou deixar bonitinho, ela está quase já dando liga. Você vê, ó, a fécula, esse purê de batata em flocos aqui, gente, ele puxa bastante água, você vê que já está quase seco, né? Olha, que legal, rapidinho. E a chama que você mudou, alterou? A mesma chama que você estava fervendo a água, você já baixou, diminuiu ela ou ainda não? Que momento que eu preciso fazer essa troca? Que momento que eu preciso mudar, baixar a chama? Quando ela começar a descolar da parede da macieira, quando ela der aquela liga, que ela virou uma massa mesmo, aí eu baixo o fogo e deixo cozinhar mais um pouquinho, para que você não tenha aquela massa pesada, para que você fique... Aquela massa que fica um gostinho de azedo depois, viu, gente? Hoje o fogo tá bom. Já deu hora. Agora foi. Desandou legal. Então vou mandar um recado quanto isso aqui, que tem mais pergunta aqui, viu? Olá, sou de Joinville, Santa Catarina, quero fazer o curso. Tem... Então, Douglas, o curso é aqui em São Paulo. Aguarde algumas novidades que a gente vai trazer para vocês aí, que são de outros estados. Mas, via de regra, também o Marcelo falou que boa tarde, Cris. Marcelo, região de Cotia, ligadinho com vocês. Ele gostou da nossa doma. Todo mundo gosta da nossa doma, bicho. A nossa doma tá demais. Vamos, talvez, um dia sortear uma nossa aí. Vamos pensar nesse caso. O Jefferson falou que é de Sergipe, tá ligado na Compacta Print, simplesmente a melhor. Exatamente isso aí, Jefferson. Agradeço aí o feedback. Elisângela, lá de Camaçari, da Bahia. E a Márcia fez uma pergunta novamente para você, a mesma do Bechamel. Ela falou, por que você usa farinha de pastel, Bento? Boa pergunta, ótimo, adoro essas perguntas, porque a gente consegue ser mais específico, né? Às vezes a gente comenta farinha de pastel, é assim, melhor, o Christian vai falar. Farinha de pastel é mais leve, ela passa por um processo de industrialização mais específico, ela não tem fermento, algumas farinhas têm fermento. Então, gente, o salgado vai ser? Esse salgado vai ser depois frito. Pronto? Vai ser frito. Desculpa, Christian. Imagina. Não, eu tava... Esse salgado vai ser frito. Então, gente, o pastel normalmente é frito. Então, a ideia de usar a farinha de pastel é porque a massa fica mais leve. Eu acrescentei uma colherzinha hoje de açafrão. A cor pega melhor porque ela é mais branquinha. E o que mais, Cris? O que você me conta? Eu conto que, na realidade, gastronomicamente, a gente está defendendo uma tese aqui, que é a seguinte. Boa. Se você trabalha com assados, já trabalhava fazendo salgadinhos, com a mesma farinha que você usa para fazer seu bolo, quer fazer seu salgado, você precisa entender que, gastronomicamente, existem farinhas industrializadas específicas para esse final, que é a fritura. Mas vocês estão cozinhando a massa? Sim, a massa do salgado ela é cozida, por isso que ela é macia. A crocância tem na casca. E aí o que a gente quer explicar para você? Se você talvez esteja utilizando, usa a mesma farinha do bolo para fazer, aquela super famosa do bolo, para fazer o seu salgado, tecnicamente você está utilizando uma farinha que é para assar. É um outro final, né, Bento? Dona Benta Bento, né? Geralmente, enfim. É só para explicar para vocês que se você ouvir essa sugestão que nós temos, não precisa ser via de regra essa marca, mas que seja uma de categoria específica para final de fritura, você vai ver consideravelmente o que é aquele contexto que o pessoal sempre fala, né, Bento? O tal da massa leve, né? Não vou queimar a massa, desculpa. Imagina. O Christian aqui, vou baixar o fogo. Gente, dá só uma olhada. Como nossa, que a massa que massinha tá hoje da a gente hora. usa margarina, como eu já havia comentado antes, margarina ela solta com uma beleza da panela, tá vendo aqui, ó?
baixei o fogo. Nesse momento eu desliguei, tá vendo como ela soltou das laterais da panela da maceira, da caçarola? E aí, aqui eu só tô finalizando ela, a panela ainda tá quente, ainda vai continuar cozinhando a massa. Você desligou? Mas eu tô deixando ela batendo, desliguei o fogo. Agora só tá ligada a parte elétrica da maceira. Só tá ligada a parte elétrica, isso não é problema, tá, gente? A massa, não há necessidade de sovar a massa, porém, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando aqueles pequenos grumos que tem na massa, tá? Tô tirando qualquer resquício de farinha e tô até ajudando ela a esfriar, Christian. Aqui eu tô ajudando a esfriar. Então, ó, a maceira serve para fazer massa, para misturar recheio, até para esfriar a massa. Bom, né? Bom também. Até porque, imagina, se você estivesse na mão, você ia continuar, você desligou a chama, você ia ficar lá. Não para. Né? Já pensou? Então, esse é uma vantagem, um benefício. Se você já tem a máquina de salgados e não tem sua maceira ainda, acredito que você já almeja ali fazer a compra da sua maceira, que eu juro que muita gente depois acaba se apaixonando muito pela maceira. Fala, nossa, a máquina foi boa. A maceira foi ótima, foi a cereja do bolo ali realmente, tá bom? Então agradeço a todo mundo que tá assistindo aí. A Débora disse que aqui muita gente vende o centro de salgado por R$10, lá na região da Débora, tá bom? E eu experimentei e não tem gosto de nada. Então se você quer começar o seu próprio negócio, tendo como... Acredito que o mínimo qualidade, que o mínimo que uma empresa deve ter é sempre buscar qualidade. Se você quer qualidade, já tempera, faz essas dicas que a gente tá passando toda semana pra você. Dê sugestões de lives pra gente fazer uma live bem legal pra você. Eu e o Bento, a gente já testou várias receitas. A gente já testou com fécula, sem fécula, com leite, sem leite. Então tem muita coisa legal ainda pra gente aprender. A gente vai ser bem franco com você. Tem muita coisa que a gente não usou. A gente já testou, já fez e desfez. Então a gente quer que você participe para que tenha toda terça-feira uma live como essa pra tirar suas dúvidas, tá? A Débora Carrion, ó, um abraço pra ela, tá lá na Paraíba, lá, ó, grande abraço pra ela, um beijão também. E aí tem também os clientes perguntando sobre a questão dos tamanhos salgados. Você não saia daí. Já já o Bento vai dar uma leve dica quando ele for para a máquina com a massa, tá bom? A gente vai mostrar para vocês sobre essa questão de encontrar o tamanho. Pelo menos uma coisa mais rápida. Por quê? A gente tem vídeos no YouTube, inclusive, nós temos um unboxing da máquina com 7 vídeos. Esses 7 vídeos, eles têm o tirar da caixa aos finalmente. Então a gente fala assim, se você não assistiu ainda, Salgadeira Compacta Print, vai lá e assiste. Depois de assistir, falem conosco aqui nos comentários. Você vai falar, não, realmente já sanei minha dúvida, porque é um vídeo curto, vídeo rápido, e onde a gente só filma as mãos ali e mostrando pra vocês, legendadinho, enfim. É mais prático, se você quiser ver depois. Cris, eu acho que tá na hora de tirar da maceira. Vou parar aqui, já já a gente vai trocar posições. Vamos tá bom. Chama a produção para dar uma forcinha pra gente, porque aqui é ao vivo, né? Tem alguns programas que vocês veem não é? Aí, o cara vira de quase, vamos pra câmera aqui agora. Aí já vai pra cá, o pessoal pega, não é assim não, viu, gente? A gente gosta de trazer. Nós estamos, se você não conhece, aqui na Silveira Martins 111. Aqui é o showroom da Compacta Print. É aqui que você pode vir, tá? E chegar na recepção e falar, quero falar com o consultor, ou com o consultor que você já esteja negociando. É muito importante, se você já tem contato com algum vendedor, continuar o processo com ele. Porque ele já tem sua ficha, já sabe sua necessidade, ele consegue te explicar ainda melhor e te apresentar aqui cada equipamento também, porque aqui no showroom tem todos os tipos de equipamentos que a Compacta Print trabalha, ainda falta outros ainda, porque tem bem mais do que cabe aqui na loja. Mas sazonalmente a gente muda, coloca aqui, mas isso é importante. Se você não falou com o vendedor ainda, fale com o vendedor, deixando nos comentários seu telefone ou e-mail, o que você preferir ser atendido, para ele te mandar os valores, negociar. Se você falar, vou fazer uma visita na loja, no centro de São Paulo, é na Sé, do lado do Poupa Tempo, você já vai conseguir falar com um consultor, tirando suas dúvidas, mostrando a máquina, tete a tete. Eu e o Bento estamos aqui todos os dias, você pode vir aqui, chama os meninos do vídeo lá, a gente vem aqui, a gente conversa com você, explica algo mais técnico também. Nossos consultores também entendem super sobre a prática, sobre a questão técnica e prática, mas aí tudo bem, a gente está aqui todo dia. Fala assim, deixa eu falar com os meninos aí, a gente está aqui. Só nós quintas-feiras, que a gente está lá no workshop. Quinta-feira está lá no workshop. Então a gente não consegue responder vocês, a gente está lá no workshop. Quem não participou, se inscreva. É bem legal, são aproximadamente de 6 a 7 horas. Eu e o Cristian, a gente está cuidando dessa parte, a gente sabe da situação. A gente está sem máscara aqui, mas toda semana a gente está fazendo exame, estamos gastando dinheiro com exame, Cris? Toda semana a gente está fazendo exame, é tudo higienizado, acompanhado do álcool em gel. Tem um distanciamento nas cadeiras, está tudo segurança. Cadeiras também. Obviamente tem um medidor de temperatura, então a gente também está preocupado com a saúde nossa e de vocês também, né? Responde a Márcia enquanto a gente troca de lado aqui, que ela falou assim, qual a quantidade de fécula você utilizou na massa. No começo da receita, o Bento fez um total de sólido de 1 kg, ou seja, ele, como a gente falou aqui na hora de virar a massa, a gente colocou 900 gramas de farinha branca, que foi a farinha de pastel, e 100 gramas de fécula, ou seja, ainda teve um total de 1 kg de sólido, tá bom? Até para não confundir vocês, porque a gente sabe que receita de internet é uma coisa do outro mundo, né? Ah, vou fazer o bolinho de não sei o quê. 882 de margarina, não sei quantos de... Gente, a gente coloca o número inteiro para ficar mais simplificado também. Para ficar mais simples, ó. Normalmente a gente utiliza 1.600 ml de água para cada 1 kg de farinha.
Hoje eu estou usando 1.700 ml de água. 100 ml a mais de líquido, né? 100 ml a mais de líquido. Por quê? Hoje eu usei o purê de batata em flocos. O purê de batata em flocos, ele costuma... Dá uma secada, uma subtraída na água, né? Ele puxa a água muito rápido. Então o que eu fiz? Eu coloquei 100 ml a mais pra gente não ter o problema daquela massa ressecada. Gente, a massa ressecada, ela se comporta estranhamente na máquina. Vocês vão precisar de um esforço maior para isso. Então por quê? A gente aumentou hoje. Hoje eu usei 900 gramas de farinha de pastel, que é aquela farinha de trigo, tá? E mais 100 gramas do purê de batata em flocos. Deu um total de 1 kg da parte sólida, e aí eu utilizei 1.700 de água. A quantidade de gordura eu não precisei mexer. Então de gordura eu coloquei 150 gramas de margarina hoje, com mais de 80% de lipídios. No caso, 150 para cada receita. Como eu fiz 2 receitas, 300 gramas margarina com mais de 80% de lipídios. Chris, anotada a receita? Se você não anotou a receita e você é cliente Compacta Print, peça ao seu consultor para ele te mandar o e-book, tá, de receitas aí, que a gente vai mandar umas receitas legais para vocês aí. E aí a galera perguntou aqui, o Marco Aurélio perguntou para você, Bento, posso usar essa massa para coxinha e etc? Opa, e aí Marco, tudo bem? Boa tarde. Tô meio fora aqui que eu tô literalmente... Não, acho que você tá no enquadramento. Quer trocar comigo? Troca comigo, vamos embora. Vamos trocar? Isso, trocar aqui. vamos pra cá que aqui é mais espaçoso. Aqui. Opa, pula aí, meu, pula o meu. Calma, Bento, sou eu, tranquilo. Pula aí. A gente já tá protegendo. Não é? Vamos usar uma lapela sem fio, né? Uma lapela com Bluetooth. Já pensou? A gente não vai ter mais esse problema. Mandar um abraço pra galera. O Marco Aurélio perguntou se pode usar essa massa aqui na coxinha. Claro que pode, Marco. Claro que pode. Aqui eu não defini que tipo de massa que é. Eu não defini se é massa para coxinha ou massa para bolinha de queijo. A ideia é que eu não usei o tempero de galinha. Por quê? Porque como a gente vai fazer queijo, então vai ser uma massa neutra. Que eu poderia usar presunto e queijo, poderia usar para calabresa, que ela não vai puxar o sabor ali para... como que eu posso dizer? Não vai puxar o sabor para... Arremeter, né? Tipo, não fica diferente. Não vai remeter o sabor para frango, não vai remeter o sabor para carne também. Né? Então pode sim, se você preferir. Ué, já, Cris? Opa, já foi. Já foi, ó. Pedindo aqui, ó. Perfeito, tá tranquilo. Tá? Do jeito que tá aí, gente, já dá para colocar mais água, acrescentar mais uma receita e fazer outra massa. Afinal de contas, a máquina faz por volta aí de 40 kg por hora. Christian, é isso aí? O consumo de velocidade da máquina é 40 kg por hora, né? E a maceira aqui, se você puder te ajudar a comprando na hora do orçamento, você fazer uma decisão entre 10 quilos a 5 quilos ali, é por logística de espaço, etc, tá bom? Então, escolha aí, faça a boa escolha do seu equipamento como maceira aí. Então temos nossa massa aqui, ó, saindo fumaça. Bem, vamos tacar na máquina agora? Vamos fazer já? Não, pessoal, opa, não pode. Massa boa tem que usar com temperatura ambiente. Qualquer tipo de massa para salgados ou qualquer tipo de doce, gente, tem que resfriar. Na verdade, resfriar não. Essa tem que estar em temperatura ambiente. Bem, tô sovando igual pizza aqui, né, Bem? Resfriar é uma outra coisa. Resfriar é para a parte do doce, que vai ser... A gente já tem uma live, a gente fez a live de beijinho também. Nesse caso aqui, o Christian, na verdade, ele não está sovando, ele está só abrindo, né, Bem? Abrindo a massa para ela esfriar mais rápido, tá? Então esse é o intuito dele abrir, não precisa sovar. Vocês até perceberam que, mesmo depois do fogo desligado, o Christian deixou ali batendo a massa. Por quê? Com o intuito de já ajudar a esfriar ela. E esse abrir aqui, de preferência tem que ser numa pedra, tá? De preferência pode ser em alguma superfície de inox para ajudar no resfriamento. Ou vidro temperado também. Vidro temperado, bem grosso, tá? Porque a massa sai bem quente mesmo. Vocês estão vendo aí a fumaça ao vivo, né? Quer passar pra cá, Cris? Não, tá tranquilo aí. Você quer mostrar? Já mostra um pouco da máquina ali, Bento. Vamos poupar tempo aqui. Ou você quer fazer o recheio aqui e depois mostrar a máquina? Vou puxar meu meio metro de fio. O recheio... Gente, boa. Bem lembrado. Gente, o recheio hoje vai ser de 3 queijos. Mussarela, provolone e o famoso requeijão, tá? Beleza. Tô passando com o meu fio aqui, já vou passar. Vem pra cá, você vai mostrar a máquina primeiro, né? Beleza. Ó, tô passando pro lado... Enquadra ele aqui agora. O Bento aqui. Enquadra no bom sentido, viu, gente? Ó... Hoje são 3 sabores, tá? Mussarela, provolone e o famoso requeijão. Hoje vai ser a bolinha de 3 queijos. Para você que está em casa, se quiser fazer também somente de mussarela, acrescenta o falso bechamel. Dá uma temperadinha, coloca um pouquinho de açúcar, coloca um pouquinho de sal. Tô pensando lá no doce. Você acabou de falar de doce, você ficou meio... Acabei de falar do doce. Tô pensando aí no meu churros. Que eu fiz final de semana, depois eu conto, fiz esse final de semana churros. Acrescenta um pouquinho de sal, para você não deixar o seu falso bechamel sem sabor, e aí você pode fazer a bolinha somente de queijo, ou como a gente vai fazer hoje, de 3 queijos. Mas, sem muita demora,
vou apresentar rapidamente aqui. Eu acredito que para quem já tenha visto nossos vídeos, já tem uma ideia do que vem com a máquina, né? A máquina é composta por o quê? Por mandíbula, é composta por o quê? Vou falar rapidamente aqui. Gente, 4 bicos de recheio. Esses bicos laranjas são os bicos de recheio. É intuitivo, tá vendo? Olha o tamanho de cada um, tá? Em ordem crescente ou decrescente. Se colocar um do lado do outro, vocês vão conseguir identificar fácil. 4 bicos de massa, tá? E mais um bico de churros, que é de massa também. Que quando vocês forem fazer um mini churros, que a gente já tem a live também, vamos fazer uma outra aí com outro sabor, provavelmente mais pra frente. Utilizem, ó, o bico número 1. Excesso de recheio faz estourar o salgado, tá, gente? Então, atenção quanto a isso. Então, 4 bicos de massa, 4 de recheio e um para o mini churros. A máquina vem também acompanhada de 6 mandíbulas para fazer o corte de formato de bolinha ou que as suas extremidades forem redondas. 6 mandíbulas para fazer o corte do formato gota, que vai de 10 até 120 gramas, tá? De 10 até 120 gramas você vai utilizar esse formato. Pessoal, só me fala se o som tá bom aí, a gente tá aqui, tá no workshop, tem cliente, tem consultor passando pela loja, então já avisa aí, gente. Se o som estiver ruim, dá um toque aí que a gente dá uma brigada com eles aqui, tá? Então vamos lá, ó. Não, é o foco realmente, a gente quer mostrar pra vocês gente, o áudio ok, né? Beleza. Desculpa, pode? Não, imagina, manda ver. Posso continuar? Tô pertinho pra você pegar o microfone. Olha que legal. Essa é a posição mais adequada para deixar, né, o seu defletor de massa e recheio, tá? Mais adequada não, é a correta, tá? A gente costuma falar no workshop assim, tem coisa que é macete, tem coisa que é regra. Isso é regra. Chegou sua máquina, vai desmontar para lavar? Quando for montar, monte dessa forma. A gente tem um vídeo anterior aí, esse vídeo anterior ele dá a alusão que é para deixar virado para baixo. Todas as máquinas mais recentes, se tiver essa posição, esse defletor, deixe nessa posição, tá bom? E acendo assim, vou colocar essa parte aqui. Perfeito, então. E aí, sendo assim, você já colocou aqui, agora a gente vai decidir... É bom que assim, você já vai explicar, né, Bento? Só me mostra aqui rapidinho. A gente já vai explicar aqui pra vocês o que o pessoal perguntou aqui atrás. Ah, eu quero fazer de copo, quero fazer de festa, quero fazer de não sei o quê. Bento, mostra pra galera aqui onde eu começo. O princípio de tudo aqui passa pela escolha dos bicos de massa e recheio, certo? Com certeza. Porque senão, fala assim, de onde eu começo? Vou fazer uma coxinha, vou fazer uma bolinha de queijo de, sei lá, de festa. Eu vou pegar o quê? O kit 4? Nada a ver, né, Bento? Vai sair tudo diferente. Gente. É assim, a gente costuma dizer o seguinte, se você quer fazer um salgado de festa, a gente tem até uma dica bem legal. A máquina faz coxinhas de 10 até 120 gramas. Imagine vocês disponibilizarem 12 pesos de salgado para o cliente de vocês. 12, 24 e etc. 24, né? Isso eu estou falando de 10 em 10. Vou facilitar, vou dar uma dica bem legal. Mas tá boa. Salgado para festas. Salgado para copos. Salgado para festas. Salgados, o famoso salgado de R$1. Já tá comendo? Ó, o Cristiano já tá comendo. Mas tá boa, tô provando. Famoso salgado de R$1 e aquele salgado de lanchonete. Eu acho que seria uma boa vocês disponibilizarem esse tipo de coxinha para o cliente de vocês. Quero fazer bolinha. Bolinha de copo, bolinha de festa e aquela bolinha de R$1. Vamos falar assim. Salgado de R$1, né? A bolinha maior a gente já não faz, né? A máquina faz até 50, 60, no máximo 70 gramas. Para que não crie confusão em vocês. Senão fica maior que uma bola de sinuca, né, Bento? Gente, bola, senão fica uma bola gigante, né? Não daria. Exatamente. E joguinho de mandíbulas, só para concluir aqui, joguinho de mandíbulas é o parzinho de mandíbulas para fazer o formato de almofadinha. Alguns chamam de risole, outros chamam de travesseirinho. É, travesseiro, né? Popular. Então, isso aqui é o que acompanha a máquina. Essa é a parte da cuba, esse é o cabeçote. Essa parte, gente, tem a marcação aqui. Tem uma marcação vermelha, que é a parte onde vai se colocar o recheio, ó, todas as máquinas, tá? Marcaçãozinha vermelha, deixa eu passar aqui, onde coloca o recheio, a setinha, tá vendo que tem uma marcaçãozinha ali na rosca? Deixa eu ver se tem alguma vermelha. As duas, por coincidência, estão viradas para baixo. Então vem lá de cá que você vai ver. A de massa tem essa setinha azul, tem a marcaçãozinha lá no canto ali, tá vendo? Propositalmente elas estão viradas para baixo, né? Por coincidência. A gente nunca consegue ser 100% perfeito, né, Cris? Não, tranquilo, Bento. Aqui, na verdade, a alusão que ela está montado aqui, quando se desmonta... A gente não vai desmontar tudo para não ficar longo o vídeo, porque a gente já tem um monte de vídeo desmontando. Mas, via de regra, depois, outra oportunidade, você assista o vídeo desmontando aqui toda a parte do equipamento. A gente mostra do zero, né? Apresenta as peças, desmonta e monta tudo do zero. Então, paramos por aí. Bento, agora, você vai decidir fazer bolinha de queijo. Vou colocar o quê? Esses dois aqui? Não, lembre-se, pessoal. Bolinha, ou que as extremidades forem redondas, um dedinho de largura. Vamos lá? 6 mandíbulas, tá? Não tem uma regra.
pode colocar numa sequência também, tá? Pessoal, só fala se o áudio tá bom. A gente tá na loja, tem consultor descendo, tem o pessoal passando aqui, mas estamos ao vivo, vamos que vamos, né? Isso, mandar uma boa tarde pra Nívia aqui, ela tá sempre falando bastante. Isso aí, abraço pra ela aqui. Oi, Nívia, boa tarde, tudo bem? Isso. A Márcia tá perguntando, na verdade, Regina e Márcia, duas perguntas pra você, Bento. A Regina falou qual a capacidade da maceira que a gente estava utilizando, e depois a Márcia perguntou se nessa massa não foi usado leite, somente água mesmo. Boa. Primeira resposta Regina. Para a primeira pergunta da Regina. Regina, essa maceira a gente sugere que você utilize até 5 quilos. 5 quilos de? De sólido, total, né? É o peso da massa. 5 quilos de massa, gente. A gente fala 5 quilos, não é 5 quilos de farinha. 5 quilos de massa. Então o que a gente faz? A gente faz 2 receitas, passa um pouquinho de 5 quilos, mas ela não fica transbordando aí pela... E não deixando cozinhar direito, né, Bento? Senão não cozinha direito. Então faz de 5 em 5, é rapidinho. Nosso fogo tá baixinho, tá calminho, mas se for aqueles fogões industriais é bem mais rápido, tá? Então 5 quilos de massa é a capacidade dessa maceira. Vem cá, ô Pedrão, faz uma gentileza pra mim. Já vamos fazer um merchan rápido aqui, rapidinho. Isso, agora o Bento é merchandete, vai lá. Aquela maceira que a gente utilizou, ela não tem queimador, não acompanha queimador. Essa maceira tem a capacidade de produção de até 10 kg de massa pronta, tá? Não são 10 kg de farinha, até 10 kg de massa pronta com essa maceira. Essa maceira já acompanha o queimador, já vai o registro e vai a mangueirinha também, só para plugar direto ali no botijão de gás. Então essa aqui faz até 10 kg e aquela que a gente usou agora há pouco faz até 5 kg. Temos disponível para vocês também, é só chamar um de nossos consultores aí que eles vão entrar em contato, vão passar valores. Ou já o seu vendedor, se você já tem vendedor, já chama o seu próprio vendedor. Adicionou ele no WhatsApp aí, ó, fala, oi, eu tava vendo a live aqui, ó, e vi a maceira, agora chegou minha vez. E sobre o leite, nesse momento não, gente, eu não usei leite, foi propositalmente. A gente já está usando vários derivados do leite, então não achei necessário usar o leite. A manteiga, margarina, ela dá aquela lembrança do leite, então hoje optei por não utilizar leite. Se você quiser utilizar leite, por exemplo, nessa receita, coloca 1 litro de água, 700 ml de leite para essa receita, tá? Que tá tudo ok. Vai fazer a coxinha, vai seguir aquela receita que a gente sempre passa. É assim, a ideia aqui não é confundir vocês, é facilitar. Quer fazer com leite? Faz metade leite, metade água, sempre seguindo o padrão, sempre medindo e tudo ok. Coloquei as mandíbulas, vou colocar aqui a tampa desse prato da formatadora e vou colocar esses manípulos, Cris. Exato. E aí, via de regra, também uma outra explicação é que assim, querendo ou não, a bolinha de queijo é uma das receitas que tem os ingredientes mais caros, vamos dizer assim dizer, né? Então ele é um tipo de material que se você for trabalhar, às vezes, talvez com leite tá caro. Ah, vou trabalhar com óleo, talvez margarina tá valendo mais a pena. Se você for pôr o peso da balança para ter um custo do centro salgado, a gente está dando uma sugestão para vocês aqui usarem água, tá? Claro que aqui a gente tá caprichando, a gente economizou na massa para compensar no recheio, que a gente está usando 3 queijos hoje, né, Bento? E aí, se você chegou depois, a gente vai explicar para você, a gente vai usar tanto o requeijão, aquele catupiry, né, quanto o provolone e também mussarela, tá? Como um grande montante, né? Então vai ficar uma bolinha de queijo prime, né, Bento? Top delícia, de linha. Delícia, Cris. Eu vou virar aqui para esfriando mais, tá? Pessoal, hoje como eu vou fazer um padrão, eu vou fazer aquele salgado de festa, né? Como eu vou fazer aquele salgado de festa, eu vou usar o bico Vou usar aquele bico número 2, tá? Salgado de festa, bico de recheio número 2. E bico de massa número 2 também, tá? Vou fixar aqui a rosca inferior. Cuidado para não espanar a peça nesse momento, tá? Então rosqueei, encaixou bonitinho, tá? Já coloquei o divisor de massa e recheio, como vocês costumam saber, que a gente já mostrou diversas vezes a montagem aqui. Já coloquei os anéis de vedação, apertei, prendi os manípulos. Lembrando, massa bem cozida não faz rebarba, tá, gente? Então, o Christian está esfriando a massa ali. Eu queria mostrar rapidinho aqui o painel de controle, queria mostrar algumas especificações aqui da máquina, para já a gente partir para o recheio e não demorar muito aí com vocês, tá? Então, máquina montada, a tampinha de segurança, gente, tem vídeo aí na internet que fala para colocar a mão lá dentro. Não pode dar variação de tamanho no salgado, tá? E pode machucar as mãos. Tem um adesivinho na frente, perigo, não coloque a mão aqui então dentro da cuba. É uma máquina, é perigoso, vocês podem se machucar, então para que isso não aconteça sem problema. Aqui eu tenho o aparador, tá? Que é
é opcional, principalmente para salgado grande. Esse aparador a gente indica para quê? Vou fazer a bolinha. Hoje eu vou usar, Cris. Hoje eu vou usar definitivamente. A bolinha vai rolar por aqui e vai cair no refratário. Inclusive, esse pessoal da produção já me empresta o refratário aí. Eu alcanço aqui, eu pego. Já vou providenciar, vou deixar tudo certinho aqui pra gente já produzir a nossa bolinha de queijo, de 3 queijos hoje. Então tá? você pegou o kit 2, você vai fazer o padrão festa, certo? Vou fazer o salgado de festa. Tá. Então é assim, uma dica que a gente sempre dá no workshop, em alguns vídeos que a gente faz, é assim, gente, coloca um bico do lado do outro. Qual é o peso que eu quero fazer do salgado? Qual é o formato que eu quero fazer do salgado? Gente, qual hora que eu devo trocar o bico? A hora que o salgado ele começa a perder padrão. Desculpem. Começou a perder padrão, a gente tá na hora de trocar o bico. Se eu vou fazer um salgado de 50 gramas, eu não utilizo o bico número 1. Gente, já vai para o bico 3. Então é proporcional. Quero fazer um salgado de 100 gramas. Já vai para o bico número 4, entendeu? Vai para o kit número 4, porque aí vocês não vão ter problema em relação a isso. Tá bom, Cris? Beleza, aqui, Bento. Eu tô só girando a massa pro outro lado aqui, pra ver se ela dá mais friada do outro lado agora. Eu vou dar uma trocada aqui, Cris. Vou dar uma trocada. Tá bom. Vou partir já pro recheio. Tá bom. Sem demora aqui. Já vou passando aqui. Daqui a pouco a gente já vai trocar as posições aqui. Beleza. E aí a gente já vai partir para realmente botar a mão na massa, né, Cris? Perfeito aqui. Então agradecer a cada um que tá assistindo aí. O Ivanilton falou, top, precisava ver uma explicação dessa. Aí, gente, essa é a defesa da nossa tese de que as lives valem a pena nessa questão de... a live, é difícil você ver uma live de 1 hora. Aqui tem 1 hora, mas a gente não repetiu nenhuma informação. É acompanhando com vocês. É vocês que conduzem essa live. A gente só apresenta, né, Bento? Gente, ó, textura da massa. Olha que legal. Abre bem, né? Quebradiça, ela abre bem. E ó, tá bem levinha. Olha a mão do Bento como que tá, ó. Sequinha, tá vendo? Não fica gordurosa, ela foi bem cozida. Aqui, claro que aqui é madeira, não é um material apropriado para massa, mas tudo certo, a gente tá ao vivo. Só para aproveitar o espaço aqui para vocês verem, né? Vamos trocar de posições, Pode Chris? passar aí, Bento. Cuidado aí, Chris. Isso, calma. Vamos Pronto. lá, vamos passar para a parte do recheio. Christian. Perfeito. O que você precisa, Bento? Como posso ser útil? Tô voltando aqui, Cris. Calma lá. Eu queria mostrar aqui, eu vou precisar de um refratário para separar essa massa aqui, pra gente deixar o negócio bem bonitinho, tá? Vou pegar um paninho aqui, que ela tá acabando de lavar, tá bonitinho aqui. Tá bom. Tem que ser tudo... Ah, bem lembrado, Cris. Falando em lavar, ó, o que a gente costuma fazer? Costuma pedir para o cliente. Vocês que já trabalham com as mãos, vocês que já fazem o salgado, vocês que já têm o costume de armazenamento, já sabem praticamente todo o processo. Para manusear a máquina, tem todo um jeitinho certinho, a gente sempre explica aqui, mas uma coisa que eu gostaria de fazer como ressalva. Gente, tem que limpar a máquina, tá? Deixar a máquina bem higienizada. Terminou de fazer o frango, vai fazer a carne? Dá uma limpada, é fácil de desmontar. Aqui a gente desmonta pausadamente, para vocês entenderem melhor, mas eu não gasto 2 minutos para desmontar a máquina. Então, fica essa dica aí. Gente, higieniza bem, pode lavar a peça com sabão neutro, pode colocar na água, pode usar água quente, não tem problema. Mas tem que higienizar, tá? Senão, o que pode acontecer? A durabilidade do salgado ele pode ficar muito menos perecível, né? E aí, o que acontece? Acaba tendo até problema de estragar o salgado. Então, higienizem os recipientes, os refratários, sempre limpem a máquina, que vocês não vão ter problema em relação a isso, tá? Perfeito. A galera tá acompanhando aqui, assistindo. A Leila, ó, Leila, Leandro... eles estão perguntando, na verdade, quase a mesma coisa, tá? Ele já tá perguntando antes, queimando a largada, vamos dizer assim, né? Não queime a largada. Eles já estão falando, mas qual configuração que você vai colocar aí? Calma, calma, o Bento tá mostrando, tá? Pega e faça isso aqui, ó. Tem sua massa? Separa a massa. Faça uma coisa por vez, separe a massa toda. Diversos vídeos onde nossos clientes, alguns de nossos clientes, estão alimentando a máquina constantemente. Alguns colocam... a gente recebe a seguinte pergunta: quanto cabe de massa aqui dentro? Cabe 1 kg, 1,5 kg? A pessoa põe 1,5 kg. Fala, aí eu vou colocar 1,5 kg, que aí eu não preciso ficar alimentando constantemente. E aí fica aquela massa por cima e a rosca rodando em falsa. E aí... Não traz a massa pro bico, né? Não traz a massa pro cabeçote, nem pro bico, nem para fazer o formato. Então, gente, ó, é um pouco grande, mas tudo bem, ó. Mais ou menos do tamanho de um pão francês. Separem, fracione a sua massa, deixem em pequenas porções, ajuda até para esfriar. Perfeito. A massa está quase fria aqui, por isso que a gente está dando uma puxada aqui no assunto, mas ó, isso. configuração do painel.
Isso vai depender da textura da sua massa, vai depender da sua região, vai depender de onde a sua máquina está instalada. Sabe aquele terrenão de 10 por 50? A caixa de luz é lá na frente e o seu estúdio, o seu ateliê fica lá no fundo. Quantas intervenções ou subtrações de partes de energia estão acontecendo? Como que eu vou conseguir passar exatamente? Um número, né, redondo, né, Bento? Eu não consigo passar um parâmetro. Por quê? Porque isso vai depender da textura da massa, do ambiente, da sua região, da entrada de energia. Só que tem uma coisa, hoje eu vou mostrar um norte, de onde deve começar. Já vou falar para ele aí. Como que é o nome? Esse é o nosso colega Leandro e a Leila. Os dois estavam perguntando sobre essa questão. Leila. Esperem aí, continuem assistindo aí que eu já vou passar para vocês as configurações, tá? Vou mostrar um norte. Vocês receberam a máquina, não sabem por onde começar, eu vou dar um norte para vocês, por onde vocês devem começar, e aí vocês vão ter uma noção de como fazer aí para controlar o painel de massa, recheio, com o cortador e o tempo de parada. Beleza, então respondido aí pra vocês, a Regina disse que pediu pra sugestão de live aqui pra gente fazer bolinho de bacalhau, tá na lista já, pode deixar. Tá na lista. O Ivanildo falou sobre um resumo aqui que talvez pelo tempo não vai dar mesmo, Ivanildo, a gente vai ficar devendo pra você. Mas se você for de São Paulo, te convido a vir pro curso. Vai ser de grande valiosidade os resumos, os materiais, tudo que a gente traz pra você sobre esse tema que você falou aqui. Falaram pra gente aqui, Bento e Cris, se eu fosse fazer bolinho de carne, usaria carne moída? E para facilitar, eu uso bechamel ou o quê? Qual a substância cremosa para carne moída que combina legal, Bento? Ó, já vou aproveitar, deixa aqui. Gente, olha como esse queijo está processado. Vem ver aqui o queijo, de perto. Ver. O queijo é assim, a gente sabe que o preço está um pouco elevado, tem algumas marcas que soltam um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais de gordura, tem algumas marcas que são mais em conta, tá? Mas o mais importante, ó, tem que estar processado. Imagina que vocês vão fazer aquele salgado de festa, será que isso aqui passa pelo bico? Será que passa pelo bico de recheio? Então, gente, tem que estar processado. E aí a ideia de colocar ou o catupiry, a ideia de colocar ou o requeijão, até mesmo o falso bechamel, é para fazer ele deslizar pela cuba, tá? Então, aqui a gente vai utilizar o queijo e só respondendo a pergunta da carne, tem que ser bem moída. Vai lá no seu açougueiro, fala para ele, ó, preciso que você moa 2 vezes, cuidado com aqueles nervos, tem que ser pequenas partes para que elas passem pelo bico de recheio e não tenha o problema do entupimento. Sabe aquele preconceito, Cris? Que falam assim, poxa, o salgado de máquina não tem recheio, ou porque quem está manuseando ali não quer colocar. Dá tchau de mão fechada, né, Bento? Porque entupiu por alguns instantes. Então, lembre-se que tem que processar bem para que aqueles pedacinhos de frango, pedaço de carne, não entupam o bico de recheio, para não ter esse problema de ter um intervalo de pelo menos aí 5 segundos sem colocar recheio. Vai sair 5, 10 salgados sem recheio, então vocês vão ter esse problema. Então tem que processar bem, para que não tenha o problema de enroscar. Vou mostrar aí já como é que vai fazer, e eu já vou fazer a mistura aqui, Cristian. Isso, vamos sem perder tempo aqui. Agradeço cada um que está acompanhando. A Ana Paula até sugeriu para ele, falou para ele usar requeijão, que é mais gostoso e tal. Também tem essa questão. Aí fica a seu critério. A carne é com requeijão, a carne é com catupiry, ou a carne pode ser com aquele leve gostinho de purê de batata? Pode ser também, você pode deixar pastoso. Ou pode ser o falso bechamel, que ele não vai acrescentar cor nem sabor. Lembrando que é bom temperar com o mesmo tempero que temperou a carne. Cristian, aqui eu tenho mussarela, tá? Ela tá bem processadinha. Qual que é o peso em média aqui? Um pouquinho de gordura. Aqui eu tenho por volta de 1.600, 1.700, tá? De mussarela processada, a gente comprou logo cedo aí, ela inteira. Aqui eu vou colocar o queijo provolone, tá? Queijo provolone eu tenho por volta de 500 gramas de queijo provolone, então vou ter um total aí de 2 quilos de queijo, tá? De queijo. Gente, é perfumado aqui. Isso é uma bela bola de queijo, hein? Parmesão, mussarela e mussarela. Tô usando catupiry as luvas aqui, tá? A ideia aqui é misturar, é subtrair deixar com essa textura aqui, tá vendo? Ó, eu vou girando aqui, que eu tenho mais facilidade para. Tá, enquanto você vai misturando aí, Bento, deixa eu só dar um adendo pra galera, tá fazendo uma pergunta que tá sendo meio corriqueira. Relação assim, mas quanto de recheio você tá fazendo aí? Porque quantos quilos de massa que tem? Na realidade, vocês precisam entender sobre a questão da divisão da máquina. A máquina não é 50-50, galera. Não é 50-50, né? Igual a galera fala. A máquina ela tem uma divisão que, claro, considerada apta a ter uma parede de massa para envolver o recheio, esse recheio ser seguro e protegido, principalmente nesse caso aqui, viu, colega? Na bolinha de queijo que precisa ter realmente vamos dizer assim, a massa ela serve como se fosse um colete salva-vida ali, né, Bento? Ele tá ali para blindar mesmo o recheio, para ele esquentar e não querer ir embora, não vazar, não rachar e o pior, explodir, né? E aí a gente está explicando para você que pelo menos 70-30, faça uma continha. Já pega a calculadora e sempre faça uma continha. Bento, por exemplo, quanto de massa nós temos de peso? X. Quanto nós temos de peso de recheio? Y.
Então, às vezes, não adianta você fazer a mesma quantidade de recheio e a mesma quantidade de massa, que não é 50-50, galera. Você pode fazer um recheio um pouco menos, porque o recheio ele corresponde a 30% ou a 35% por aí do total do salgado, ok? Vou numa conta simples, gente. Quero um salgado de 100 gramas. Então, eu vou primeiro, vocês lembram que eu sempre sugiro que utilize a massa antes do recheio. Vamos chegar a um peso, né, da massa. Quanto eu tenho de massa? Eu tenho 70 gramas de massa, com mais 30% de recheio. Qual que é o peso do salgado? Tcharam! 100 gramas de salgados nós temos, isso, ok? Então entra a matemática aí, 70% de massa, 30% de recheio. Lembrando que parece um ovo de Páscoa assim, sabe, gente? Fica bem estreitinha a parede, cuidado com a parede estreita. A gente sempre recebe pergunta, como que faz para estreitar a parede? Vocês têm que ter cuidado e tem que pensar que vocês vão ser distribuidores, né, Cris? Então, sabendo que vão ser distribuidores, a ideia é cuidado para que vocês não tenham problemas. Se a massa está saborizada, igual essa aqui que a gente já provou aqui nos bastidores, está uma delícia. Então, a gente tendo 70% de massa, 30% de recheio, isso é uma proporção mediante aos bicos, as medidas dos bicos. Vocês vão ter um salgado de qualidade bem recheado. Maravilha! Ok, o Marcos Cortez está assistindo aqui, nosso consultor de vendas. Abraço para o Marcos, está logo ali também. A Marineuza, ela está falando quanto custa uma máquina dessa. Você que não é cliente Compacta Print, deixe nos comentários seu telefone com DDD, ok? Ou e-mail, o que você preferir, ou ligue no 11 3188 7000 e fale diretamente com os nossos vendedores. Eles vão te passar todas as informações sobre o equipamento, valores. E aí você conversa com ele literalmente, explica para ele, tenho certeza que ele vai te sugerir o melhor. Explica para ele, ó, quero fazer assim, assim, assado. Nossos consultores são especialistas, já tornaram realidade diversos sonhos de clientes nossos aqui. Então ele vai ajudar o seu sonho também a se idealizar, né, Bento? E a tornar realidade. E se, claro, você conseguir ganhar dinheiro e trabalhar por conta eu acho própria. Que vai ficar uma delícia. Christian, eu acho que vai ficar hoje ruim, eu tenho mussarela, provolone e acabei de colocar, ó. Agora deixa eu colocar uma ervinha aqui pra dar uma quebrinha. Vou encher de coroa. Rapaz, tu gosta de coentro, hein? Não, coentro? Rapaz, tô zoando. Brincadeira. Isso aqui é orégano, gente, não é coentro, tá? Eu não aconselho muito, coentro ele tem um sabor um pouco forte, mas isso aí depende de região, tá? Isso aí depende de gosto, né? Isso não vai influenciar. Lembrando que o tempero, gente, o tempero não influencia na textura do recheio ou na textura da massa, tá? O tempero fica a critério de vocês, pode comprar tempero pronto, pode ser caldo de galinha. No caso aqui eu não usei o caldo de galinha para não ter bolinha de queijo sabor de frango, né? Bolinha com frango, né? Bolinha de frango com queijo. Então, na verdade, a gente está fazendo aqui, claro, essa mistura você poderia ter feito na maceira, com mais tempo, porque na logística de tempo seu lá, você vai colocar tudo na ordem cronológica. Primeiro eu quero fazer a massa, depois o recheio, depois eu quero organizar o espaço que eu vou trabalhar com a máquina, porque a máquina, gente, a gente está falando de uma máquina de 40 quilos massa a hora. Então, a gente já está falando de uma coisa que é a seguinte, você vai trabalhar com a máquina, isso aqui, ó, que a gente está fazendo, vai embora rapidinho. Então, não fica fazendo de pouquinho de picado, faça um monte, venha você a máquina e já faça seu estoque de giro e fique trabalhando tranquilo aí, tá bom? Então o Guilherme está respondido a essa questão da quantidade do recheio, acho que já engloba um pouco essa pergunta que você fez. A Jéssica Santos disse, qual tempo eu coloco na máquina para fazer salgado de festa? Calma aí, Jéssica, já estamos chegando lá. A gente acabou de explicar para você, se 70% se considera massa num peso total de um salgado, você já vai ver o que o Bento vai explicar para você aqui, não saia daí. Quero uma máquina de brigadeiros, Daniel Albuquerque. A gente não tem uma máquina específica só de brigadeiro, tá? Existem esses equipamentos industrializados, gigantes aí, mas aqui a máquina também faz, tanto o brigadeiro, quanto o beijinho, quanto qualquer outro tipo de doce, substância cremosa que você queira fazer e modelar. Essa máquina é uma modeladora de salgados e doces. Christian, cheguei à textura adequada. Gente, esse é o teste que eu costumo fazer. Se tiver aqui, de olho na câmera, ó, esse recheio ele vai deslizar pelo bico. Passou pelos dedos, né? Passou pelos dedos, ele vai deslizar pelo bico, tá? Então qual que é a ideia? A ideia é deslizar pela cuba da máquina. Opa, tá? Chutei aqui, foi mal. O Christian deu um chute aqui, quase arrancou a parte do estúdio aqui. Ó, a ideia é deslizar pela cuba e sair no bico constantemente, tá? Não pode ser seco, porque, gente, se tiver muito seco, ele fica caindo pequenos farelos e vai falhando, ele pode falhar e deixar o seu salgado sem recheio. Então, sempre tem que ter o bechamel, sempre tem que ter o catupiry, sempre tem que ter o requeijão, aí fica a critério de vocês. Então vocês viram, ó, qual que é o teste? Tá saindo pelos dedos? Tudo ok. Se eu quisesse, eu poderia colocar um pouquinho mais de requeijão. Posso colocar. Inclusive eu vou colocar. Vamos fazer esse. Deixa eu te ajudar aqui. Vou colocar um pouquinho de requeijão. É só botar mais? É bom pra render que já acaba. Vamos acabar com isso aí já, né? Já zera. Aquela quantidade que eu havia colocado tava legal, tá? Mas pode ser para mais e não para menos, tá? Se ele tiver seco, ele não sai pelo bico. Agora, existe um mínimo, né, Bento, que você possa colocar?
e o mínimo foi aquele que eu coloquei no comecinho. Mas vamos aproveitar aqui essa bisnaguinha, já vamos... Já zera ela, porque a gente já depois... Depois a gente vai ter que levar embora para casa, a gente faz sempre uma análise. Você que é do grupo Salgadeiros aqui da Compacta Print do Facebook, é um grupo exclusivo e privado, é o maior grupo de empresa privada de máquinas de salgados, onde você compartilha histórias, compartilha ideias e até dúvidas, né, com os nossos clientes também. Então você vai conhecer pessoas com o mesmo equipamento que o seu em todo o mundo, em todo, na verdade, né? Você vai conhecer pessoas trabalhando com o seu equipamento. E aí, claro, se você está na guerra com as mesmas armas, bora lá, gente. Se tem alguém vendendo mais, alguém fazendo uma estratégia, o pessoal se ajuda muito e eu quero que você participe depois. E como participar? Depois que acabar a live, tá? Não quero que você saia agora. Depois você joga na lupinha ali, Grupo Salgadeiros Compacta Print, tá? Aí vai ter uma perguntinha lá, responder a perguntinha, leia atentamente. Aí você já vai fazer parte, que a gente vai aceitar você pra... Claro, compartilhar essas ideias. E aí, sempre à noite eu tô ali ajudando. Eu sou eu que participo, sou eu que modero, inclusive, o grupo. Eu sempre publico o que eu levo para casa. Eu levo tudo para casa, né, Bento? Fazer uma análise minuciosa, fazer um teste. Então, eu vou levar isso aqui para casa hoje para fazer um teste. Ou seja, uma bolinha de 3 queijos ali, mussarela, provolone e também o catupiry, ok? E aí, o Daniel agradece a resposta. Nós que agradecemos sua participação, Daniel. Espero você aí com o seu equipamento Compacta Print. Quero entrar no grupo Salgadeiros. Isso aí, Elisângela. Depois você entra aí. Pode deixar aí no... Chama o seu consultor, pede para ele mandar o link para você do grupo, tá bom? Ou você mesmo, por conta própria, depois da live, não sai agora. Vai no Facebook, joga na lupinha, Grupo Salgadeiros Compacta Print, que aí você fala, oi, assisti a live hoje e tal. Aí já consegue jogar os dados lá que você vai informar para nós no sistema e te aceitar ainda hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui tá bonito pra caramba e tá muito perfumado. Quem trabalha com queijo sabe. Isso aqui tá com queijo puro mesmo, né, gente? Então, eu preciso fazer um teste só pra ver se tá bom mesmo. Tá da hora. Então, a gente vai mostrar agora pra vocês como encontrar um peso. Isso aqui, ó, não é só uma bolinha de queijo. Via de regra, põe na sua cabeça. Coloca na sua cabeça assim, eu preciso fazer um salgado de X tamanho. A máquina já é intuitiva nos 4 bicos, correto? Confere aí. Então, a partir disso, o Bento escolheu o kit 2. Por quê? O kit 2 ele tem uma média, uma estimativa, que pode ir até dos 17 a 19 gramas até, vamos dizer assim, uns 35 gramas, sem perder característica de formato. O que significa isso? Uma bolinha é uma bolinha. Se nós quiséssemos fazer aqui um croquete de queijo, o que nós iríamos fazer? Está coincidindo exatamente sobre a questão da velocidade da inércia que fecha. Quer dizer, ela está assim, ó, gente, fechando e abrindo, fechando e abrindo. Se você colocar muito devagarzinho, o que vai acontecer? Ele vai fazer pontinhas muito finas nos dois lados. Então, claro, é legal você bolear, porque se você tem uma característica da sua bolinha de queijo ou qualquer outro tipo de salgado que seja bolinha, o formato esfera, sabe? Bolinha mesmo, que rola e gira, aí você tem que boleá-la para ela ficar realmente uma esfera, tá bom? E aí a gente vai passar essa dica para você agora, ensinando a fazer, a princípio, o kit 2. Então, quer dizer, salgado de festa, kit 2, vamos supor, olha só, entre 19 gramas a 35 gramas eu ainda utilizo o bico 2. Então, sendo assim, a gente não sabe ainda o peso final. Por isso que a gente vai passar só a massa agora. Para só com a massa, nós descobrimos um peso total para depois a gente já continuar e ligar o recheio. Lembrando que é 70%. O Bento vai encontrar 70%. O Bento é uma calculadora humana. Ele vai entrar aqui já, ele só foi trocar a luva, porque ele estava com a luva bem colenta aqui de queijo. Agora ele vai poder mexer na máquina para não ficar aquela coisa colenta, né, Bento? Você não vai ficar trabalhando com a sua máquina ali, mexe no frango e mexe lá na máquina. Vai ficar uma nhaca só, né, Bento? Já pensou? Eu vou pular para lá. Bento, você quer que eu abasteça aqui? Na verdade é mais fácil tu ir pra lá, né? Vamos puxar a máquina. Puxa pra lá, aí eu vou ajudar você de novo. Vou passar pela frente, deixa eu passar aqui de frente pra você. Eu vou trocar aqui o recheio pela massa, porque a gente vai testar a massa agora, né, Bento? Beleza. Já pensou se o mecânico de vocês terminar de arrumar o carro e já sair dirigindo para testar? Então é isso aí, gente. Fui dar uma limpadinha nas mãos. O Christian sabe começou com essa questão de limpeza aí, detalhes, né? Então vamos que vamos. Tá? Brincadeira. Ó. Vou puxar aqui ao lado. Maravilha. A massa aqui, gente, claro, o ideal é que ela ficasse mais fria ainda. Aqui ela tá ambiente, né? Mas se você puder deixar, tipo assim, não fria de geladeira, tá, galera? Não é susto na geladeira. É ambiente, deixa ela lá, tá? Pra ela esfriar naturalmente. Vamos lá, Cris. Tá bom. Pessoal, eu gostaria de mostrar aqui rapidamente o painel para vocês, tá? Recebi a minha máquina, e aí, por onde eu começo? Como que eu faço? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui. É assim, a gente não dá parâmetros, como a gente já comentou anteriormente, devido à textura da massa, devido à quantidade de recheio, à quantidade de massa, depende da textura também, como a gente sempre fala. Quem me garante que você fez a massa que eu e o Christian pedimos, né? Então vamos fazer o seguinte, vou dar um norte para vocês. Vamos começar com a massa? Então vamos lá.
Vou colocar a massa no 80. Vou neutralizar tudo aqui, para não ficar fazendo isso, barulho. começa, starta tudo desligado, né? Com segurança, tudo certinho. Eu vou usar até a tampa hoje, bem. Boa, isso, deve, tá? Ó. Tampa intuitiva, tá? Ou seja, se você colocar ela pra frente, não, você vai de frente pra máquina. Se você colocar aqui, ela vai cair em cima do defletor, gente. Tanto a massa quanto o recheio. Tá errado, ó. É pra trás, ó. Tanto que tem uma seta indicando, respeite a seta aí, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, massa no 80. Vamos começar. Eu não sei que tamanho de salgado que vai sair, Cris. Não faço ideia. Mas eu vou testar. Eu não sempre peço para vocês testarem só com a massa. Então tá ok. Coloquei a massa no 80. E o cortador? Onde eu coloco? No 20? No 30? Eu vou colocar no 30. Vamos colocar no 30. Coloquei o cortador no 30. Lembrando que a máquina não está funcionando porque eu neutralizei aqui nesses botões superiores. Nos tem interruptores ali individuais, né? Interruptor individual. Então, ó, massa no 80, cortador no 30. Vamos ver no que vai dar, Cris? Perfeito. Aí, ó. A máquina tá trabalhando, bonitinha, tá cortando. Ó, não coloquei nada ainda, tá? Não colocou nada ainda. E o recheio tá neutralizado, gente, ó. Não tem recheio, não tá funcionando o recheio. Por quê? É o que eu sempre peço pra vocês, ó. Tô conferindo aqui se tá tudo apertado por igual, não façam com ela ligada, tá? Vou fazer como deve ser feito aqui, ó. Vou ajustar com ela desligada, tá? Pra segurança de vocês e a nossa também. Vou retomar. Lembrando, precisou parar para atender o WhatsApp, para atender o seu cliente, usa o botão de emergência, aquele botão redondo que tem aqui do lado. A durabilidade dele é maior, ele tem uma molinha que vai fazer com que a durabilidade seja maior. Ele foi fabricado para isso, né, mesmo? Então, para uma pausa. Isso, e ó, girou sentido horário, voltou, ele vai instalar e a máquina startou. E aí eu preciso alimentar a máquina. Como que eu faço? Eu coloco 5 kg de massa aqui, Christian, como é que é? Me mostra como que alimenta a máquina. O Bento, ele mostrou para vocês agora há pouco que ele fracionou todas a massa, o montante que a gente fez aqui, para um formato de mão. Claro que a mão do Bento é igual a raquete, mas a minha é de boa, ó. Eu posso só afiná-la aqui, ó. Tem várias trouxinhas aqui de massa separadas de todo o montante. Uma das objeções, acredito que umas dúvidas mais frequentes são essas. Cris, Bento, está variando muito o tamanho do meu salgado. Isso passa, por quê? Tem gente que coloca 2 trouxinhas e empurra, tem gente que coloca um montão e empurra, tem gente que começa a pôr uma bolinha, daqui a pouco põe uma trouxona gigante. Então, faça você e a máquina numa logística para trabalhar a seguinte. Faça todas as massas aqui, ó, fracione todas elas em tamanhos, preferência até padronizado, seguindo na sua mão. E aí é você e ela. Aqui nós estamos trabalhando em 2. Se você estiver trabalhando sozinho, é um pouco mais de agilidade, porque você vai ter que pausar lá a máquina, limpar o refratário, trazer outro refratário limpo, né, Bento? E aí você continua a produção de novo, acionando o botão vermelho. Então a gente vai startar como? Eu vou ser responsável pelo abastecimento da massa e o Bento pelo ajuste aqui, certo? Pelo manuseio no painel. Com as configurações atuais, a gente vai soltar a massa e vai ver que tamanho vai sair. Como já está com bico 2, eu sei que não vai exceder tanto, vai ficar entre 18 a 35. Não vai ter um excedente. Claro que se ficar desse tamanhão, vai ficar grande, vai ficar pesado, né, Bento? E tem uma observação que é a seguinte, gente. O salgado ele pode variar de 1 a 3 gramas. Na Sim. estética dele por completo, isso aí não influencia no visual do salgado. O que não pode acontecer é um salgado de 10 e um salgado de 30 gramas. Isso está diretamente ligado ao jeito que eu abasteço a máquina. De quanto em quanto tempo eu coloco a massa aqui? De quanto em quanto tempo? De 10 em 10 segundos? De 5 em 5 segundos? Cravou 5 segundos? Tem que ser sempre de 5 em 5 segundos. Cravou de 10 em 10 segundos? Tem que ser de 10 em 10 segundos. Que hora que eu vou ver? Que hora que eu vou perceber se eu devo alimentar ou não? Na hora que a massa está sendo empurrada pela rosca, que vai passar por esse tubo e vai sair no cabeçote. Quando ela é empurrada, eu vejo 2 partes aqui dessas roscas aparecendo. Na hora que elas estão aparecendo, vai ser o momento que eu devo alimentar. Eu vou deixar 2 aqui, Chris. Eu vou começar com a alimentação. Eu queria que você filmasse aqui do comecinho. Vem cá, por favor. Eu vou tirar a tampa só para visualizar melhor, tá, Cris? Ó, vou deixar aqui com você, só para vocês terem uma ideia de que hora que deve alimentar. Ó, a máquina está desligada, eu coloquei uma porção só, tá vendo aqui, ó? Não precisa empurrar, não pode empurrar, machuca as mãos. Então, ó, girei, tirei do emergência, ó, apareceu a rosca, né? Apareceu a rosca. Espera um pouquinho. Ó, ela vai retornar, apareceu, colocou, tá vendo? Ó? O que está embaixo aqui, o defletor é responsável por jogar de volta. E ó, se você filmar, já está fazendo a bolinha, tá? Já está fazendo a bolinha. Ó, nesse momento espera, apareceu a rosca, pode soltar, tá vendo? Tá fazendo já a bolinha. De novo aqui, ó, vai jogar novamente, eu espero um pouquinho, ó. É o consumido, tá? Da máquina aqui, ó. Conforme a máquina vai consumindo, ó. Puxou. Ó, soltei mais uma. Não precisa colocar as mãos, eu tô só com a peça aberta aqui. Não, espera um pouquinho, tá vendo que ela voltou. O defletor faz o quê?
faz a massa voltar. Voltou, agora é hora de colocar. Ó. O Christian só solta, ele não aperta, e nisso estão saindo bolinhas lá. E nisso, pausa aí, Bento, na verdade, só pra te ver. Como tá ficando? Ó, enquanto a gente tá fazendo aqui, ó, tá ficando semelhante a um croquete. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá ficando semelhante a um croquete. Sabe o que eu faço nesse momento, gente? Eu aumento a velocidade do cortador, ó. Olha que legal. Quando eu aumento a velocidade do cortador, ele começa a se assemelhar a uma bolinha, tá vendo, ó? Aumento mais a velocidade do cortador. Pode ser para 30, pode ser para 40, e aí varia, né? Vai depender do que eu quero. Tá vendo, ó? Começa a sair uma bolinha. Tô pegando os antigos aqui. Eu queria mostrar, Christian, deixa cair aqui que eu quero mostrar uma coisa, ó. Tá. Não mexi nas configurações da máquina, não mexi no ajuste da máquina, não mexi no cortador, e olha o que aconteceu. O que tá acontecendo aí, Bento? Tá variando o tamanho. Por que, Christian? Nossa, agora ficou uma bolinha que eu queria, Bento. Agora ficou na bolinha que eu queria. Agora sim vou continuar trabalhando, né, Na Bento? verdade não, Christian. Aqui a bolinha tá saindo pequena, por quê? Porque eu não alimentei a máquina. Então, é exatamente isso. Porque, vamos supor, você fez uma configuração e aí nessa inércia de falta de abastecimento, você achou ter encontrado o peso, mas tá variando. Na verdade, você não encontrou ainda, né, Bento? A medida certa era essas aqui. Lembra que no começo eu pedi para colocar entre 20 e 30? Aqui eu já coloquei até no 50, gente. Então o que eu vou fazer? Ó, lembrando que a massa ainda tá lá no 80. Então vamos refazer? Vamos parar. Sem problema, vamos parar. Vamos tirar aqui. Vou fazer novamente aquelas bolinhas. Esse é o maior motivo pelo qual eu não coloco o recheio ainda, tá, gente? Esse é o maior motivo, por quê? Porque aí eu não estrago o recheio. Enquanto eu tô tentando achar o tamanho da minha bolinha, eu ainda não coloquei recheio. Vamos lá de novo, Cris? Vamos retomar? Beleza, tô na postas aqui, ó. Então bora lá, destravei. Então vamos lá, pode começou. Ó, 2. Pode vir com mais. Aí, agora vamos dar uma esperadinha, ó. Voltou a sair novamente, ó. Será que vai sair uma bolinha? Ó, ainda não tá saindo a bolinha. Sabe o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou colocar o cortador no 60. Pronto, vou deixar ele mais rápido. Vou colocar no 70. Isso vai depender de vocês, depende do que vocês estão buscando, gente. Tá vendo, ó? Pode colocar, Cris, ó. Já vou auxiliar também, vou esperar, tô criando aqui, ó. Pode jogar aqui, joga aqui de volta as bolinhas. Tirar também, é opcional, tá bom, gente, ó. Aqui as bolinhas estão um pouquinho compridas. A bolinha, ela é bem complexa. A gente recebe alguns relatos de clientes que, poxa, eu não estou conseguindo chegar. Gente, tem que ir ajustando, ó. Nem mexi na massa. Aumentei a velocidade do cortador e nem mexi na massa, tá? Olha que legal. Então, o que difere uma bolinha de um croquete, gente, é essa velocidade do corte que você precisa encontrar aqui na questão. O Bento colocou, nessa configuração atual, não está saindo totalmente uma bolinha. Claro, se eu pegar aqui agora e bolear, ó, aí sim ela vai ficar uma bolinha. Ó, então, tá ficando legal. Tá quase dando formatinho aí, Cris? Eu tô tá quase dando formatinho. Tá quase dando formatinho. Toda vez que você mudar ali no painel, só para complementar, Bento, toda vez que você muda no painel alguma numeração, você tem que esperar pelo menos sair uns 3, 4, até 5 salgados para ser a configuração vigente que você mudou lá. Então não adianta mudar, nem igual um rádio que você acha sintonia e já tá ok. Você tem que mudar e esperar sair uns 5 aqui para você encontrar, para ser a configuração atual que você está utilizando. Christian, eu vou mostrar uma coisa que eu fiz aqui, tá? Então é assim, pessoal. Eu preciso chegar na bolinha, eu preciso chegar no tamanho da bolinha. Como é que eu faço, gente? Lembra que no comecinho eu pedi para vocês deixarem a massa no 80? A massa no 80 estava parecendo uma bolinha muito comprida, muito esticada. Então o que eu fiz aqui, Cris? Eu joguei o cortador de 30 para 40, de 40 para 50, de 50 para 60. Se vocês repararem aqui, o cortador ele está no 100. E mesmo assim, eu tenho o aspecto de uma bolinha um pouco mais comprida, tá? O que eu vou fazer nesse momento? Lembra que eu pedi para vocês deixarem a massa no 80? Só que assim, a bolinha ainda está saindo um pouco comprida. Sabe o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou começar a diminuir a massa. Então a massa de 80 para 70, de 70 para 60, até que ela fique com um aspecto mais arredondado. Então vocês veem que é tudo uma questão de teste, é uma questão da gente verificar o quê? Verificar se está saindo realmente a bolinha, se está no formato adequado, para aí depois eu acrescentar o recheio. Imagina se nesse momento eu estivesse colocando o recheio, gente, eu já ia estar começando a ficar maluco, porque eu ia achar que eu estou gastando queijo, que o queijo está caro, e aí eu não conseguiria chegar no tamanho certo. Tá certo? Então, gente, o que a gente tá mostrando pra vocês, claro, se eu e o Bento já quiséssemos fazer, a gente já tava fazendo. A gente já tá explicando detalhadamente. E se vocês não entenderem, avisem, porque a gente tá num método de explicação aqui pra coincidir com todas as pessoas que já têm a máquina, não têm a máquina ainda, pessoas que ainda vai comprar. Então é só pra você entender que aqui é um comando, tá? Individual pra 3 funcionalidades. Então a gente quer mostrar pra vocês aqui como fazer as bolinhas aqui pra ficar da maneira correta. Então,
Via de regra, a bolinha ela é mais exigente nessa parte de você encontrar essa velocidade de corte, né, Bento? Para ela se coincidir, uma bolinha, tá bom? Para que ela tenha um formato... Não seja um croquete. De bolinha, né? Porque senão, se ela não sair em formato de bolinha, ela vai virar um croquete. E eu gostaria já de fazer uma ressalva, Cris. Eu não vou colocar massa não, porque eu quero mostrar uma coisa aqui. Gente, tá vendo essa pontinha aqui? Já fomos sinalizados por algum de nossos clientes. Sim, ó. Que eu não quero essa pontinha. Gente, ó, olha aqui. Lembra do pão de queijo semana passada? Bolinha. Vamos pesar? Ó, gente. Tá vendo que legal? É uma bolinha de 30 gramas sem recheio, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Existe uma coisa que eu quero explicar pra vocês, que tecnicamente, gastronomicamente, eu quero explicar também. Equipamento por equipamento não se faz uma bola esfera que ao ponto de rolar assim, tá bom? Todo equipamento vai fazer essa pontinha. O que a gente quer fazer pra vocês é que se você quiser uma esfera realmente boleada, existe equipamento específico para boleamento, tá? Boleadora, inclusive, que é a da Compacta Print, a gente também vende. Que se você quiser fazer essa finalização do jeito que tá saindo com essa pontinha aqui, e você falar, Cris, eu sei que se eu tirar essa massa da pontinha propositalmente, eu tô estreitando parede. Eu não quero que você faça isso, porque parede estreita é aqui que vai vazar, vai estourar o seu salgado. Então, se você quiser, por exemplo, pegar a sua bolinha com pontinha e fazer esse acabamento de bolear, ó, não dei mais que 3 voltas na minha mão. Temos uma bolinha que até roda. Se eu deixar aqui, ela cai lá pro chão. Tá bom? O que eu gostaria de mostrar é assim, ó. Gente, peguei a bolinha, tá redondinha. Vamos colocar pra pesar? Quanto que vai sair? Eu dei uma mexida ali na configuração. Quer que eu boto massa? Saiu, seria bom. Saiu uma bolinha, tá? Só de pegar na bolinha, eu já tirei aquelas pontinhas. Lembrando que na hora de empanar, isso melhora. E na hora da fritura, até mesmo pelo processo de fritura, ela dá uma certa aumentada assim no volume dela. Fica mais arredondada, ela incha, né? Até mesmo porque tem queijo dentro. Então, com certeza a bolinha de vocês vai ficar redonda. A gente recebe diversos vídeos aí. A gente só está fazendo esse relato aí baseado no que a gente recebe aí no dia a dia, tá? Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que eu já devo colocar o recheio, viu, Cris? Essa bolinha já tá bonita, Cris. Tá dentro do padrão festa aqui, né? Nada, eu queria cortar. Eu tenho ali uma linhazinha ali na ponta. Deixa eu fazer mais alguns aqui, Bento. Faz alguns aí, Cris. Eu vou tirar meio de lado aqui, só pra vocês verem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. Beleza, pausei. Vamos supor que o tamanho do salgado... E juro, gente, vídeos que eu vi na internet, o pessoal não é uma tabela FIP, mas o pessoal fala que geralmente 17 gramas é o peso final da bolinha de queijo, você acredita? É bem menorzinho. Aqui a gente tá fazendo uma bolinha generosa aqui, que se você for no meu buffet comprar, você vai ficar muito feliz lá, pode ter certeza. Eu vou fazer um teste, Cris. Sim. Vou retomar aqui, vou cortar umas 10 bolinhas. E aí eu vou abrir para vocês terem uma ideia de como que ela ficaria recheada. Com essas configurações que você tá aí. 3 queijos. Lembra que eu comecei com a massa no 80? Lembra que eu comecei com o cortador no 30? Já inverti tudo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Massa no 30, cortador no 100, com o bico número 2, tá? Vamos ver no que vai dar? Vamos chegar no peso final. Então vamos direto ao ponto. Cris, eu vou ligar aqui. Assim que retomar, vamos cortar umas 10, 15 bolinhas, tá? Já tem massa para isso, né, Bento? Já tem massa para isso. Ó, cortou umas 10, 15 bolinhas. Vamos ver como vai ficar, vamos ver como vai ficar o peso. E aí a gente já vai acrescentar. Ó, vou tirar aqui as anteriores. Com as configurações atuais, esse é o peso, né, Bento? Atuais, ó, vocês vão ver que todas vão sair do tamanho semelhante, tá? Eu acho que já tá... Tá bom já, para pesar tá bom. Já, Cris. Tá bom pra pesar. Vamos parar ela fechadinha, bonitinha. Parou fechado, tá? Ótimo, hein? Legal. Deixa Dá eu a tampa aqui. cá. Ó, eu vou fazer igual eu fiz no pão de queijo. Gente, ó, tirei, coloquei. Tirei, coloquei, ó, só segurando, sem bolear, sem bolear. Pega aqui pela pontinha. Tá bom, ó. Sem bolear. Pega pela pontinha, Cris. Ó, tá bom. Tirei. Só tira, não precisa apertar, por favor. Você beleza. Não vai deformar na sua bolinha. Vamos tirar, colocar. Ó. Tirar, colocar. Tá vendo aqui, ó? Tirei, coloquei. Negócio ao vivo aqui, a gente faz... Quem sabe faz ao vivo. Já ouviu falar disso aí? Acho que alguém falou uma vez. Alguém falou na televisão uma vez. Imagina a bolinha empanadinha, fritinha, fica uma delícia. Será que ela tem espaço para o recheio? Será que essa bolinha iria com recheio? A parede é igual em todos os cantos laterais, em cima e embaixo? 26 gramas só de massa, tá? Vamos ver se... Ó, eu vou cortar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Aqui é a pontinha dela, tá? Vamos pensar aqui na pontinha dela. Aqui é a pontinha dela e aqui é o meio dela. Então eu vou cortar uma de cada jeito, tá? Ó, passar a linha aqui. Será que ia ter recheio nessa? Ó,
Será que ia ter recheio, gente? Imagina esse queijo quando ele estiver fritando, que ele expandir. Imagina o que vai acontecer. Você faz ideia, Cristian, do que vai acontecer? A gente vai estar ganhando esse benefício da proteção do recheio, tá vendo? Porque realmente, literalmente, é uma bolinha. Você cortou o quê, Ben? Você cortou do fundinho e lateral? Esses são os fundos que são, ó, a garantia que seu recheio não vai vazar. E aqui eu cortei pelo meio, tá vendo aqui, ó, que dá pra ver a emenda ali? Ficou perfeito. Então é a garantia que o recheio não vai vazar. Nossa, mas eu achei que essa parede tá muito grossa. Gente, a parede não tá grossa não. Aqui não é pastel, né? Porque se fosse pastel, sim, com certeza seria mais fininha. Aqui é uma parede segura. Lembrando que, gente, vocês não vão fazer só 100 salgados por dia. Vocês podem produzir até 5.000 salgados por hora. 40 quilos horas de massa. Isso aqui, ó. Isso aqui some em minutos. De 4 a 5.000 salgados por hora, tá? Você vai conseguir fazer com a máquina, tá? Então, aqui, vocês têm que pensar o quê? Eu vou ser distribuidor, eu vou ser um grande... Você só não vende cliente final, né, Bento? Você vai poder vender a nível distribuidor. Você vai poder ter um estoque de giro congelado para você não precisar, via de regra, fritar. Você já pode, ó, a pessoa mandar embora, é a mão na roda, né? Não precisa ligar a fritadeira todo dia. Ó, de segunda a sexta-feira só vendo congelado. Sábado e domingo tem frito. Aí, então, todos iguais. Tem dia para ligar. Padrão, tá? Eu vou deixar 2 cortadinhos. Eu acabei tirando aqui, mas eu vou deixar 2 cortadinhos. E depois a gente vai fazer um comparativo. Com e sem recheio. E tá bom. Já aproveitando que a gente já esticou bastante, Cris, sim, eu acho que tá ok na massa. Bora botar recheio? Vamos botar recheio aqui no nosso colega. Vamos pegar a colher. Recheio, ó. Nesse momento vai acontecer o quê? Eu vou mostrar aqui. Aqui eu apertei o botão de emergência. Tava tudo funcionando. Então eu vou fazer o quê? Vou neutralizar o cortador, vou neutralizar a massa. E agora eu vou passar somente o recheio. E aí no recheio, sabe que configuração que você coloca? Recheio coloca entre o 20 e o 30. Vamos ver como é que está saindo, vamos ver como é que está se comportando. Eu vou precisar de um recipiente, aquele primeiro ali, por favor. Que aí a gente vai colocando o recheio. Esse menorzinho aqui, por favor. Ó, a gente vai colocando o recheio e eu preciso passar, eu preciso saber. Será que tem recheio? Será que vai sair o recheio? Vamos ver como ele se comporta, né, Bento? Em relação à velocidade da saída da massa em relação a ele. Por exemplo, a gente está usando uma massa no 30, né, Bento? Se eu usar um recheio aceleradão, vai acontecer o quê? Vai encher demais. E esse excesso de recheio faz com que o salgado fique aberto. Automaticamente, na hora de fritar, ele pode estourar, pode vazar. Estreitar a parede, né, Bento? Estreitar a parede, então a gente tem que ter essa cautela em relação a isso, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Posso colocar? Vou encher aqui, porque recheio também... Isso. A massa alimente constantemente. O recheio, o que você vai fazer? O recheio... A primeira abastecida já pode ser generosa, né, Bento? Pode colocar bastante coisa. Vou ajustar aqui o recheio no 20, entre o 20 e o 30, tá? Vou ajustar entre o 20 e o 30 e eu vou dar, Cris. Não vai enfiar na boca essa colher. Boa. O Cris nem gosta. Rapaz, tá delicioso. O cheiro tá maravilhoso. Eu que gosto de queijo e carne, cara. E esse parmesão dá um cheiro da hora. Maravilhosa. Vamos esperar o recheio descer, tá? Então eu preciso colocar recheio para que ele passe por esse tubo, que ele saia pelo bico. O recheio está bem processado, por quê? Para ele não enroscar, né, no bico. Então, por que eu coloquei um pouquinho de catupiry? Por que eu coloco um pouquinho de bechamel? Para fazer deslizar, tá vendo, gente? Ó, sai continuamente, ó. Não falha. Então não vai falhar no seu salgado, tá? Então aqui, ó, o recheio tá... Quiser pausar já, Bento? Já pode pausar, hein? Já vou pausar, porque senão vai acabar tudo aqui. Eu já tenho a massa, tá? Ó, testei o recheio, sei que tá ok, eu posso voltar ele aqui, tá bom, gente? Ó, tenho massa no cabeçote, tenho recheio no cabeçote. Christian, agora é pra valer, hein, cara? Cara, agora deixa comigo aqui, ó. Me manda pra cá a massa. Você vai alimentar constantemente aí o recheio. Como você beleza. Tá desse lado aí, fica bom pra mim, fica bom pra você. Tá bom. Certo? Será então, que vai sair? Se prepara. Essa é a hora da sua produção que você vai parar de frente ao equipamento. Ter refratários vazios é legal, porque não adianta nada você falar, quero bolinha, e chega na hora você deixar um balde de roupa aqui embaixo aparando. Vai amassar tudo as colegas lá de baixo. Então, fique apto, porque vai encher isso aqui rapidinho. Vai contando aí. Eu nunca parei pra contar, mas vamos lá. Vamos pra maratona ao vivo. Então vai. Bora lá, Cris. Vou vai ligar aqui. Vai que recheio que tem. Aqui vai realmente pro vamos ver, né? Você já ligou todo mundo aí, né? Já liguei todos aqui. O primeiro a gente deixa de lado. 2, 3. Vamos lá. 4, 5, 6, a massa eu devo alimentar 7. Com mais frequência do que o recheio, tá? Eu acho que já deu aqui, ó. 9, não, até foi 10, mais. 11, 12, tá ó, puxando a massa, tá? Não deixa empilhar, não deixa entulhar um em cima do outro, tá bom? Não deixa empilhar, tá, gente? Ó, tem massa e eu acho que eu já devo parar. A gente tá meio que testando. Será que vai sair com recheio esse salgado, Cris? Bora lá. Passa a faca nele. Vai ter recheio? Vem pra perto, que o pessoal gosta de ver esse momento aqui. Esse é o momento mais tenso da televisão brasileira.
Ó, caiu um pouco aqui, Bento, vou ter que comer. Só de pegar a bolinha já deu um formatinho. 35 gramas. Tem recheio, hein, Cris? 35 gramas. Será que esse negócio tá recheado? Essa é uma bolinha generosa. Vamos ver se vai ter recheio? Não sei não, hein, Cris? Eu tô com medo, viu, cara? Será que tem recheio, Rapaz, cara? olha só. Será que tem recheio? Olha o que essa bolinha virou, gente, olha. Tá vendo que ele empurra, gente? Ele até empurrou, deixou um pouquinho mais comprido. Então, qual que é a ideia? A ideia é ter essa parede segura para que não tenha o problema de estourar. Você vê que, ó, ele expande, ele aumenta até o tamanho do salgado. Quer ver, ó? Vou cortar mais um, ó. Esse aqui eu cortei por cima, tá? Vou deixar proporcional ao de cima aqui. E esse aqui eu vou cortar pelos lados. Vamos ver, vamos deixar igualzinho, Cris. Tá bom, manda Lembra ver. como que tava a parede da massa? Tá vendo aí, gente? Eu deixei 2 abertos aí para vocês verem como que é sem massa. Olha que legal, Cris. Olha que beleza, Cris. Olha, aqui, Será na verdade, que eu acho queijo, que... Sabia Cris? que o jeito certo de cortar, se duvidar, é desse jeito, viu, Bento? É? Do jeito que você fez. Porque, tá vendo, ó, ele não amassou a lateral dele, tá vendo? Então, você pode ver que tem a mesma parede de massa em toda a superfície do seu salgado. Normalmente, o que a gente pensa? O recheio ele vem de fora a fora, tá? Então, por isso que ele fica com esse aspecto que tá comprido. Tem que cortar na horizontal, tá? Então, né, o que a Bento? gente tem que fazer? Cortei aqui na horizontal, aqui cortei na vertical, só para vocês terem uma ideia do porquê que tem aquele biquinho, do porquê que tem aquela pontinha, tá vendo aqui, ó? Ele tem aquele biquinho, aquela pontinha para garantir, tá? Que o recheio não vaze, tá? Então, ó, só de pegar, gente, ó, peguei, soltei. Isso aqui quando vocês molharem para empanar e quando vocês forem fritar, ela fica literalmente redonda. Eu não me incomodaria nada de fazer assim, Cris, ó. Ó, 1, 2. É o bolear. Ó, Cris. Se chama bolear, né, 1, Beto? 2, ó. Pode contar aí, gente. Tá gravando aí, ó. 1, 2, tá? Então vocês veem que ele já fica com esse aspecto arredondado, tá vendo aqui, ó? Isso, nós fizemos aqui, ó. Vai aí, Bento, Isso pode... aqui é uma bolinha de 3 queijos. Hoje a gente utilizou mussarela, provolone e o famoso requeijão, tá bom? Fizemos 25 bolinhas, Bento. Ó, Nesse tempinho aí. Ó, 35 gramas, em média 34, 35 gramas, tá? Normalmente a gente diz que aí tem a proporção aí de 30% aí de recheio. Pode passar um pouquinho, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Lembrando que tem pouco recheio, abre a torneirinha do recheio. Poxa, Bento, eu achei que tem muito recheio. O que eu faço? Fecha um pouquinho a torneirinha. Sabe aquela ideia que a gente fala eu tô com uma torneirinha e tá saindo muita água. Fecha a água. Uma mangueira de água é assim, né, Bento? Se você abre um pouquinho a torneira, tá assim, ó. Se você ligar a água, o negócio joga longe. Então é essa a ideia que a gente quer mostrar para vocês. A bolinha, ela tem não uma objeção, mas ela tem uma explicação técnica que a gente está passando para vocês, até um pouco mais demorada, por isso. Tem muita gente que fazer bolinha, às vezes fica receoso porque a parede fica muito estreita. Então a gente explicou para vocês. A massa vai ficar um pouco mais lenta em comparado à questão do recheio, que vai sair um pouco mais fluido, tá? Então a gente está explicando para vocês todas as dicas para a sua bolinha não virar uma bombinha, né? Lá na mão do cliente ou na sua mão também. O legal da gente estar usando essa consistência pastosa é que o recheio, ele completa totalmente o salgado, tá, gente? Então acho que é isso aí, né, Cris? O que você pode acrescentar mais? Tem alguma pergunta? Até para não ficar muito longo aqui o conteúdo, a gente quer explicar para você que todas as dúvidas que vocês tiverem depois assistindo esse vídeo, deixem nos comentários, a gente não deixa de responder, tanto eu quanto a nossa equipe mesmo que já preenche também. Nosso colega Pedrão lá que está sempre online lá respondendo vocês também. E aí o que a gente quer passar para vocês sobre uma questão, tá? Agradeço cada um que deu um feedback. O pessoal falou assim, a gente é top, agradeço cada um. Faz uma de 12 gramas pra gente ver como configura a máquina. Na verdade, tem que mudar o kit pro kit 1 aqui. Mas até pra... A ideia aqui é a gente encurtar o conteúdo. A gente poderia, talvez, até fazer, a gente tem que trocar bico, tem que alterar um pouco. E isso a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo. E a ideia é que não fique maçante. Quer fazer de 10 a 12 gramas? Vai lá, troca o bico, coloca o bico número 1. E faz exatamente como a gente fez, né, Bem? Vê como comporta. Exatamente como a gente fez. Vê como se comporta e vocês vão chegar ao peso ideal. Tá bom, gente? Christian? Então agradeço cada um que está participando dessa transmissão. Obrigado. Para você que não é cliente ainda, acompanhe e ligue agora na Compacta Print no 11 3188 7000. Deixe nos comentários seu telefone com DDD e e-mail, se você preferir. Para quê? Neste mês de novembro, nós temos uma promoção excelente para você que é cliente Compacta Print. Você comprou o equipamento Compacta Print, a cada R$1.000 em compra você ganha um cupom. Você já ouve falar por aí tal do cashback, tá em moda, né? Tá na modinha o tal do cashback. Você comprando o equipamento Compacta Print e ganhando o sorteio, nós vamos sortear para você uma fábrica completa de salgados, sendo ela modeladora de salgados, sendo ela a máquina de... Nós temos uma máquina que empana também 3.000 salgados hora, dá para você fazer uma linha de produção linda aqui, ó. Cai na máquina, leva embora. Temos também para você a maceira 5 quilos também, opa, boa aquisição. E nós temos uma fritadeira elétrica para te dar, ou seja, você tem uma fábrica completa. Comprou qualquer equipamento na Compacta Print, tá bom, Bento?
Você comprou uma máquina compacta print, acima de R$1.000, cada R$1.000 você ganha um cupomzinho, tá bom? Então, cada cupom que você ganhar, você já vai conseguir ali estar concorrendo a esse equipamento, essa fábrica completa. E claro, o melhor de tudo é o tal do cashback que eu estava falando. Cashback 100% para você. Nós devolvemos o seu dinheiro integralmente. Você ganha o equipamento e recebe tudo que você investiu de volta em dinheiro também, tá bom? E aí a questão é a Black Friday, tá bom? Dá uma olhada, fala com o seu consultor, fala, assistir a live, ver a transmissão e eu quero saber todas as informações. Nossos vendedores sabem te explicar detalhadamente, te manda as regras para você dar uma lidinha. Não tem burocracia, mas é só para você saber certinho como concorrer para ganhar essa fábrica completa de salgado e cashback de 100% no seu investimento. Agradeço desde já, despeço daqui, Bento se despeça daí e até semana que vem. Deixa a sugestão no comentário aí, tá bom? Beijo, tchau! Pessoal, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas, escrevam para nós. Terça-feira a gente está de volta, entre 14h30 e 15 horas, mais uma receita. Obrigado, um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!